Ana Medrado só entendeu o peso de uma palavra tarde demais. Naquela noite, quando o vento frio entrou pelas janelas altas do antigo Teatro Municipal de Ouro Preto, ela ainda acreditava que certas frases desapareciam no ar depois de ditas. Achava que uma crítica feita no calor da mágoa morria ali mesmo, presa entre as paredes, confundida com o barulho distante da chuva e com o rangido velho do assoalho. Mas algumas palavras não desaparecem. Algumas palavras atravessam portas, cortinas, silêncios e corações. Algumas palavras encontram exatamente a pessoa que jamais deveria escutá-las. E foi assim que tudo mudou, no instante em que Ana disse, com a voz baixa, mas carregada de dor: Lucas Fonseca não é o homem brilhante que todos pensam. Ele só sabe quebrar quem confia nele. Ela não sabia que ele estava atrás da cortina vermelha, imóvel a poucos passos dali. Não sabia que Lucas havia voltado ao palco para buscar uma pasta esquecida. Não sabia que, no escuro da coxia, aquele homem que havia guiado cada passo da sua carreira escutava tudo em silêncio, com os olhos presos no chão e o coração sendo atingido por uma verdade que ele talvez merecesse ouvir, mas nunca imaginou receber daquele jeito. Ana também não sabia que a frase sairia dela como uma lâmina, mas voltaria como um espelho, porque naquela noite ela não estava apenas acusando Lucas. Ela estava expondo tudo o que havia guardado durante anos: admiração, raiva, gratidão, desejo, medo e uma ferida profunda demais para continuar escondida atrás de sorrisos educados. O teatro estava quase vazio. As luzes principais já tinham sido apagadas, restando apenas alguns refletores amarelados que deixavam o palco com aparência de sonho antigo. As cadeiras vermelhas da plateia pareciam observar tudo, enfileiradas como testemunhas silenciosas. Lá fora, a cidade histórica dormia sob a garoa fina, e as pedras das ladeiras brilhavam como se tivessem sido lavadas por lágrimas. Dentro daquele teatro, porém, havia uma tempestade maior do que qualquer chuva. Era a tempestade de Ana, uma mulher que aprendeu cedo a parecer forte, mesmo quando por dentro estava desabando. Ela havia chegado ali 3 anos antes, com uma mala pequena, um caderno cheio de anotações e uma vontade quase desesperada de provar que merecia ser ouvida. Vinha de uma cidade pequena, onde as pessoas diziam que sonho grande demais virava vergonha quando não dava certo. Ana cresceu ouvindo que talento era bonito, mas boleto não se pagava com aplauso. Mesmo assim, ela insistiu. Insistiu quando faltou dinheiro, quando faltou apoio, quando faltou coragem. Insistiu até cruzar o caminho de Lucas Fonseca, o diretor artístico mais respeitado da região, um homem conhecido pela genialidade, pela disciplina rígida e por uma frieza que assustava até os atores mais experientes. Lucas não era o tipo de mentor que elogiava facilmente. Ele observava mais do que falava, corrigia sem suavizar, exigia repetição, entrega, precisão. Quando alguém errava, ele não gritava, e isso talvez fosse pior. Apenas encarava a pessoa por alguns segundos, com aqueles olhos escuros e firmes, e dizia uma frase curta que parecia derrubar qualquer defesa. Com Ana, foi assim desde o primeiro dia. Ela se apresentou em um teste aberto, tremendo, tentando disfarçar a respiração descontrolada. Quando terminou a cena, o silêncio foi tão longo que ela teve certeza de que havia fracassado. Então, Lucas se levantou da primeira fileira, caminhou devagar até a beira do palco e disse: "Você sente demais e controla de menos. Se aprender a transformar isso em arte, ninguém segura você." Aquela frase deveria ter sido apenas uma avaliação, mas virou destino. Ana levou cada palavra para casa como quem recebe uma sentença e uma promessa ao mesmo tempo. Nos meses seguintes, Lucas passou a treiná-la pessoalmente. Chamava sua atenção por detalhes que ninguém percebia. Corrigia a posição dos ombros, a intenção do olhar, a pausa antes de uma fala. Às vezes, se aproximava para ajustar o movimento de sua mão, e aquele toque breve, respeitoso, quase técnico, deixava nela uma sensação difícil de explicar. Não era vulgar, nunca foi. Era como se o mundo ficasse mais nítido quando ele estava perto. Como se o corpo dela entendesse antes da mente que havia algo perigoso naquela admiração. Perigoso porque era profundo. Perigoso porque não cabia em nomes simples. Perigoso porque Lucas nunca oferecia mais do que presença. E presença, em certos momentos, pode ser mais intensa do que qualquer promessa. Ana tentava negar. Dizia a si mesma que era apenas gratidão.
depois que era respeito, depois que era a carência de alguém que finalmente enxergava seu talento. Mas havia noites em que ela saía do ensaio com a pele quente e o coração acelerado, não por qualquer gesto impróprio, mas pelo modo como Lucas dizia seu nome quando precisava que ela parasse de fugir da emoção. Ana, ele falava, e bastava aquilo para que ela se sentisse desarmada. Era um chamado simples, mas parecia tocar lugares que ela protegia há anos. Lucas tinha esse poder. Não precisava se aproximar muito para invadir. Ele entrava pelas pausas, pelas correções, pelos silêncios. E Ana, mesmo lutando contra isso, começou a esperar por cada olhar dele, como quem espera por uma resposta que talvez nunca venha. Mas a mesma mão que guia também pode apertar demais. Com o tempo, a exigência de Lucas deixou de parecer cuidado e passou a doer como rejeição. Ele nunca dizia que ela estava pronta. Nunca dizia que ela havia sido brilhante. Nunca permitia que ela descansasse sobre um bom resultado. Quando Ana acreditava ter alcançado o melhor de si, Lucas apontava uma falha. Quando ela esperava um elogio, recebia uma nova tarefa. Quando sorria depois de uma cena forte, ele perguntava por que ela havia economizado verdade no final. E ela, que no começo interpretava tudo como método, começou a sentir que havia algo cruel naquela distância. O pior aconteceu na semana da estreia de uma peça que poderia mudar sua vida. Ana seria a protagonista. A cidade inteira comentava. Havia produtores convidados, jornalistas culturais, gente importante vindo de Belo Horizonte. Era a chance que ela sempre quis. Durante meses ela se entregou como nunca. Decorou cada fala, mergulhou na personagem, perdeu noites de sono, chorou sozinha no camarim, ensaiou até os pés doerem. Lucas acompanhou tudo com a mesma postura inflexível. Às vezes, seus olhos pareciam guardar uma ternura que ele se recusava a mostrar. Outras vezes, pareciam paredes. Na véspera da estreia, depois de uma passagem geral exaustiva, Ana terminou a última cena chorando de verdade. Não era mais atuação, era uma entrega rara, crua, bonita, dessas que deixam até os técnicos em silêncio. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Ana ficou no centro do palco, respirando fundo, esperando. Não queria aplausos. Queria apenas uma palavra de Lucas, uma única palavra que dissesse: "Eu vi você." Mas ele se levantou devagar, fechou o roteiro que carregava nas mãos e disse diante de todos: "Ainda falta coragem." A frase caiu sobre ela como uma pedra. Ninguém riu, ninguém comentou. O silêncio que veio depois foi constrangedor. Ana engoliu a humilhação, baixou os olhos e saiu do palco sem responder. Foi até o camarim, trancou a porta e ficou olhando para o próprio reflexo no espelho cercado de lâmpadas. O rosto estava marcado de maquiagem borrada, os olhos vermelhos, os lábios trêmulos. Ela tentou respirar, mas a dor não cabia no peito. Não era apenas a crítica. Críticas ela conhecia. Era ter dado tudo e, ainda assim, ouvir que faltava coragem. Era perceber que, para Lucas, talvez ela nunca fosse suficiente. Era amar secretamente a aprovação de alguém que parecia economizar afeto como se carinho fosse um erro. Na noite seguinte, a estreia foi um sucesso. Ana brilhou. A plateia aplaudiu de pé. Algumas pessoas choraram. Um produtor pediu para falar com ela depois. Todos diziam que ela havia nascido para aquele papel. Todos, menos Lucas. Ele se aproximou no fim, quando os cumprimentos já estavam acabando, e disse apenas: "Hoje você começou a entender." Depois se afastou para conversar com outros convidados, deixando Ana com um sorriso preso no rosto e uma vontade imensa de desaparecer. Foi essa mistura que a levou à frase fatal. Mais tarde, quando o teatro esvaziou e restaram apenas poucos membros da equipe, sua amiga Clara a encontrou perto do palco. Clara, que conhecia as rachaduras de Ana melhor do que ninguém, percebeu o brilho estranho em seus olhos. Perguntou se ela estava bem. Ana tentou dizer que sim, mas a mentira não saiu inteira. O que saiu foi um desabafo. Primeiro uma frase pequena, depois outra, até que tudo escapou. Ela falou que Lucas era cruel, que confundia exigência com grandeza, que talvez gostasse de ver os outros implorando por reconhecimento. Falou que ele se escondia atrás da genialidade para não admitir que também tinha medo. Falou que ele a havia feito sentir pequena no momento em que ela mais precisava se sentir inteira. Clara tentou interromper, olhando nervosa para os lados, mas Ana já não conseguia parar.
A raiva vinha misturada com lágrimas. A mágoa vinha misturada com desejo. Porque, no fundo, o que mais doía não era odiar Lucas. Era não conseguir odiá-lo por completo. Então veio a frase que mudou tudo. Lucas Fonseca não é o homem brilhante que todos pensam. Ele só sabe quebrar quem confia nele. Assim que disse isso, Ana sentiu um arrepio. Não sabia por quê. Talvez fosse o frio. Talvez fosse culpa. Talvez fosse a intuição. Essa parte do coração que percebe o desastre antes dos olhos. Clara ficou pálida. Olhou para a cortina lateral. E esse olhar entregou o impossível. Ana virou devagar. Lucas estava ali, parado atrás da cortina vermelha, com a pasta esquecida em uma das mãos. Seu rosto não mostrava raiva. Isso teria sido mais fácil. Se ele gritasse, se a acusasse de ingratidão, se batesse à porta, Ana poderia se defender. Mas Lucas apenas a olhava como se tivesse acabado de descobrir uma ferida que ela carregava e, ao mesmo tempo, como se a própria ferida dele tivesse sido tocada sem aviso. Seus olhos, sempre tão firmes, estavam diferentes. Não molhados, não fracos, mas profundamente atingidos. Pela primeira vez, Ana viu Lucas sem armadura. O silêncio entre eles foi maior do que o teatro inteiro. Clara deu um passo para trás sem saber o que fazer. Ana tentou falar, mas nenhuma palavra parecia digna de sair. Ela queria explicar que não era bem aquilo. Queria dizer que estava magoada, que tinha exagerado, que não pensava daquela forma o tempo todo. Queria dizer também que pensava assim em alguns momentos, e essa contradição a paralisou. Lucas olhou para ela por mais alguns segundos, depois baixou os olhos para a pasta em sua mão, como se lembrasse do motivo banal que o havia levado até ali. Quando voltou a encará-la, sua voz saiu baixa, controlada, mas havia nela uma tristeza que Ana jamais tinha ouvido. "Então é isso que eu deixei em você?" A pergunta atravessou Ana de um jeito quase físico. Não era uma acusação. Era pior. Era dor. Uma dor limpa, contida, madura, que não buscava vencer a discussão. Lucas não perguntou para humilhá-la. Perguntou porque precisava saber. E naquele instante, todo o orgulho de Ana começou a desmoronar. Ela percebeu que havia desejado por anos que ele a escutasse de verdade, mas nunca imaginou que seria daquela maneira. Não quando sua voz estava cheia de veneno. Não quando seu coração estava sem filtro. Não quando a verdade saiu deformada pela mágoa. Lucas não esperou resposta. Apenas assentiu levemente, como quem aceita uma sentença, e caminhou em direção à saída lateral. Seus passos ecoaram no palco vazio. Ana sentiu um impulso de correr atrás dele, mas os pés não obedeceram. Havia um nó em sua garganta e uma pressão no peito que quase a impedia de respirar. Ela assistiu a porta se fechar atrás dele e teve a sensação absurda de que uma parte importante de sua vida tinha acabado naquele som seco. Naquela noite, Ana voltou para casa andando pela cidade molhada, sem guarda-chuva, deixando a garoa se misturar às lágrimas. As ladeiras de Ouro Preto pareciam mais longas, as luzes dos postes mais distantes, e cada pedra sob seus pés parecia perguntar o que ela tinha feito. Ela repetia mentalmente a cena, tentando encontrar um ponto em que pudesse desfazer tudo, se tivesse ficado calada, se tivesse respirado antes, se tivesse percebido a presença dele, se tivesse tido coragem de dizer a verdade sem crueldade. Mas a vida não permite voltar à frase antes que ela seja dita. A palavra lançada não retorna limpa. Ela volta com consequências. Ao chegar ao pequeno quarto que alugava perto da praça, Ana tirou os sapatos encharcados e sentou-se no chão, ainda com o vestido da estreia. A maquiagem já não existia mais. O aplauso da plateia também parecia distante, quase falso. Tudo o que restava era o olhar de Lucas e aquela pergunta: "Então é isso que eu deixei em você?" Ela abraçou os próprios joelhos e chorou de um jeito que não chorava desde menina, quando ainda acreditava que adultos sabiam o que estavam fazendo. Naquela madrugada, Ana entendeu algo que a assustou. A dor que sentia não era apenas medo de perder um mentor. Era medo de ter ferido a única pessoa que havia enxergado nela algo grandioso antes que ela mesma enxergasse. Era medo de que, por trás da frieza de Lucas, existisse um homem tentando protegê-la do mundo da única maneira torta que conhecia. Era medo de que o orgulho dela tivesse destruído uma ponte que levou anos para ser construída. E mais do que tudo,
Era medo de admitir que o que havia entre os dois nunca coube na palavra orientação, porque havia respeito, havia conflito, havia raiva, havia uma admiração que queimava devagar. Havia aqueles instantes em que as mãos dele ajustavam a postura dela e o corpo de Ana inteiro parecia acordar, não para o desejo vulgar, mas para uma consciência intensa de estar viva. Havia olhares interrompidos, havia silêncios longos demais, havia uma proximidade sempre contida por limites, ética e medo. Havia o tipo de sentimento que não se anuncia, mas ocupa a sala inteira. E agora, talvez, tudo aquilo estivesse perdido. Ana não dormiu. Quando o sol começou a nascer atrás dos telhados coloniais, ela ainda estava no chão, olhando para a janela. A cidade acordava lentamente, indiferente ao desastre íntimo que havia acontecido dentro dela. Um sino tocou ao longe. Um cachorro latiu na rua. Alguém abriu uma porta. A vida continuava, como sempre continua, mesmo quando a gente sente que acabou de perder o chão. Foi então que o celular vibrou. Ana pegou o aparelho com as mãos trêmulas, esperando uma mensagem de Clara, talvez alguma notícia da peça, talvez qualquer coisa que a distraísse da culpa. Mas o nome na tela fez seu coração parar por um segundo. Lucas Fonseca. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, teria dito a verdade, mesmo sabendo que poderia perder tudo? Deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários se você teria feito diferente. Talvez a sua resposta ajude alguém que também está vivendo um amor cheio de medo, silêncio e coragem. A mensagem era curta. Hoje às 8, no teatro. Precisamos conversar antes que eu tome uma decisão definitiva. Hannah leu uma vez, depois outra, depois mais uma. A palavra definitiva parecia crescer na tela como uma ameaça. Ela sabia que aquela conversa poderia encerrar tudo, sua participação na peça, a parceria, a confiança, talvez até a presença dele na vida dela. Mas também sabia que fugir seria confirmar a covardia que ele sempre dizia ver em seus momentos mais frágeis. Então Ana se levantou devagar, lavou o rosto e encarou o espelho. Pela primeira vez em muito tempo, não viu a atriz, a aluna, a mulher tentando ser impecável. Viu apenas alguém prestes a enfrentar a consequência do próprio coração. E naquele reflexo cansado, ela fez uma promessa silenciosa. Se Lucas perguntasse de novo o que havia deixado nela, Ana não responderia com raiva. Responderia com a verdade inteira. Mesmo que a verdade queimasse, mesmo que a verdade tremesse, mesmo que a verdade mudasse os dois para sempre. Ana chegou ao teatro alguns minutos antes das 8, com o coração batendo tão forte que parecia querer fugir do peito. A cidade ainda estava úmida pela chuva da noite anterior, e o ar frio da manhã entrava por entre as ruas estreitas de Ouro Preto como se carregasse lembranças antigas. Ela caminhou devagar, tentando organizar as palavras que diria a Lucas, mas nenhuma frase parecia suficiente. Como pedir desculpas por ter ferido alguém que, de algum modo, era parte da sua própria construção? Como explicar que a raiva não tinha nascido do desprezo, mas da dor de querer ser vista por ele com um pouco mais de ternura? Quando empurrou a porta lateral do teatro, o cheiro de madeira, poeira e tecido antigo a recebeu como sempre. Aquele lugar já tinha sido abrigo, prisão, sonho e prova. Agora, parecia um tribunal silencioso. Ana atravessou o corredor dos camarins com passos contidos, ouvindo apenas o som da própria respiração. Ao chegar ao palco, encontrou Lucas sentado na primeira fileira da plateia. Ele usava uma camisa escura, estava com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos unidas diante da boca. Não parecia bravo, parecia cansado e isso doeu mais. Por alguns segundos nenhum dos dois falou. Ana ficou no centro do palco, iluminada apenas pela luz fraca que vinha das janelas altas. Lucas levantou os olhos para ela, e aquele olhar, antes tão firme, agora trazia uma profundidade difícil de suportar. Era como se ele tivesse passado a noite inteira lutando contra coisas que não dizia a ninguém. "Você veio", ele disse com voz baixa. "Eu disse a mim mesma que não fugiria", Ana respondeu. Lucas soltou o ar devagar e se levantou. Caminhou até a beira do palco, mas não subiu. Ficou ali, abaixo dela, como se aquela diferença de altura dissesse algo que as palavras ainda não conseguiam dizer. Durante anos, ele parecia estar sempre acima, julgando, guiando, corrigindo. Naquele momento, porém, Lucas parecia apenas um homem diante de uma mulher que o havia atingido,
onde ele mais se escondia. Eu ouvi tudo, Ana, ele falou. Não só a frase final, eu ouvi o que veio antes também. Ela fechou os olhos por um instante. Eu sei. E eu preciso saber se aquilo era apenas raiva ou se era o que você sente de verdade. Ana apertou as mãos uma contra a outra. Queria responder rápido para aliviar a dor dele, mas sabia que uma resposta fácil seria mais uma mentira. Ela respirou fundo, sentindo a garganta arder. Era raiva, disse ela. Mas não era só raiva. Lucas permaneceu imóvel. Ana continuou agora com a voz tremendo. Eu estava magoada, muito magoada, porque eu me entreguei inteira naquela peça. Eu dei tudo o que eu tinha, Lucas. Tudo. E quando terminou, eu esperei uma palavra sua. Não um elogio vazio. Não aplauso. Só alguma coisa que me fizesse sentir que você tinha visto o quanto eu lutei. Ele desviou o olhar por um segundo, como se aquelas palavras tivessem encontrado um ponto sensível. Eu vi, ele respondeu. Hannah deixou escapar um riso pequeno, triste. Então por que nunca diz? Lucas demorou a responder. Subiu ao palco devagar, mantendo uma distância respeitosa dela. Cada passo parecia pesado. Quando parou diante de Ana, havia entre eles menos de 2 metros, mas aquela distância parecia feita de anos. Porque eu tive medo de que você parasse no primeiro lugar bonito que encontrasse, ele disse. Você tinha talento demais para se contentar com pouco. E você achou que me quebrar era o caminho? A pergunta saiu com dor, mas sem agressividade. Lucas recebeu aquilo em silêncio. Pela primeira vez, Ana percebeu que ele não tinha resposta pronta. Eu achei que estava preparando você, ele disse, mas talvez eu tenha confundido o preparo com dureza. Talvez eu tenha repetido em você o que fizeram comigo. Ana sentiu o coração apertar. Lucas raramente falava do passado. Na verdade, quase nunca falava de si. Para ela, ele sempre havia sido uma figura forte, quase inabalável, como uma muralha antiga. Ver uma rachadura naquela muralha era estranho e profundamente humano. Fizeram isso com você? Ela perguntou. Lucas olhou para as cadeiras vazias da plateia. Meu primeiro diretor dizia que elogio enfraquecia, que carinho estragava a artista, que a dor era o único lugar de onde nascia algo verdadeiro. Eu acreditei nisso por muito tempo, talvez porque fosse mais fácil acreditar do que admitir que eu também precisava ter sido tratado com cuidado. A voz dele não quebrou, mas ficou mais baixa. Ana sentiu vontade de tocar sua mão, não como aluna, não como atriz, mas como alguém que reconhece a dor do outro. Ainda assim, ficou parada. Havia uma delicadeza naquele momento que não podia ser apressada. Eu não queria que você fosse fraca, Lucas disse. Eu nunca fui fraca, Ana respondeu com firmeza suave. Eu só queria não precisar ser forte o tempo todo. Lucas a encarou, e algo mudou no ar. Não foi um gesto grande, não foi uma declaração, foi apenas um silêncio diferente, carregado de verdade. Ana sentiu o calor subir pelo rosto, mas não desviou os olhos. Pela primeira vez, eles não estavam atuando, não estavam ensaiando, não estavam escondidos atrás de papéis. Eram apenas Lucas e Ana, feridos, orgulhosos, assustados, próximos demais de uma verdade que ambos evitavam. Ontem, quando você disse que eu quebrava quem confiava em mim, ele falou, eu passei a noite tentando negar. Depois percebi que o que doía não era a injustiça da frase, era a parte dela que talvez fosse verdadeira. Ana sentiu uma lágrima escorrer, mas não limpou. Eu não queria machucar você daquele jeito, mas machucou. Eu sei. E eu também machuquei você. Ana baixou a cabeça. A confissão dele atravessou seu peito como uma brisa quente depois de uma longa noite fria. Era pouco, talvez, mas vindo de Lucas, era muito. Era quase uma porta se abrindo. Eu pensei que você fosse me afastar da peça, ela disse. Lucas respirou fundo. Pensei nisso. Ela ergueu os olhos assustada. Pensei porque fiquei ferido, porque meu orgulho queria transformar sua dor em punição. Mas quando amanheceu, eu entendi que se eu fizesse isso, provaria exatamente o que você disse. Então não, eu não vou tirar você da peça. Ana sentiu as pernas enfraquecerem de alívio. Mas não podemos continuar como antes, ele completou. O coração dela voltou a apertar. O que isso significa? Lucas olhou para ela com uma intensidade quase insuportável. Significa que eu preciso aprender a orientar sem ferir, e você precisa aprender a falar antes de explodir, porque o que existe entre nós, seja no palco, na confiança ou no silêncio, é forte demais para ser destruído por medo.
Ana prendeu a respiração. As palavras dele ficaram suspensas no ar. O que existe entre nós, ele havia dito. Não explicou, não nomeou, não avançou além do permitido, mas disse o suficiente para que o mundo dentro dela tremesse. Lucas, ela murmurou. Ele deu um passo mais perto ainda sem tocá-la. Eu não posso prometer ser fácil. Não sou um homem simples, Ana. Tenho sombras que ainda não aprendi a iluminar. Mas posso prometer uma coisa. Nunca mais vou usar sua entrega como se ela não custasse nada. Ana sentiu que aquela era a primeira vez que Lucas lhe oferecia algo parecido com cuidado. Não era um elogio, era mais profundo. Era reconhecimento, era reparo. Era uma mão estendida no meio dos escombros. Ela então teve coragem. Deu um passo à frente e segurou a mão dele. Foi um toque simples, leve, mas pareceu acender o teatro inteiro por dentro. Lucas olhou para as mãos unidas, depois para o rosto dela. Nenhum dos dois sorriu. O momento era sério demais para isso. Mas havia calor, havia presença. Havia um desejo quieto, intenso, contido. Desses que não precisam ultrapassar limites para fazer a alma estremecer. Eu não quero que você seja perfeito, Ana disse. Eu só quero que seja verdadeiro comigo. Lucas apertou levemente a mão dela. Então comece sendo verdadeira também. Ana engoliu em seco. O coração pedia coragem. A mesma coragem que ele dizia faltar. Ela olhou para aquele homem que a ensinou a cair em cena, a respirar na dor, a transformar silêncio em linguagem. E pela primeira vez, deixou de se esconder. A verdade é que você me importa mais do que deveria, ela confessou. Lucas fechou os olhos por um breve instante, como se aquelas palavras tivessem tocado um lugar que ele vinha tentando proteger havia muito tempo. Quando abriu os olhos, havia neles uma ternura quase dolorosa. Você também me importa, Ana, ele disse. Muito mais do que eu tive coragem de admitir. O teatro continuou vazio, mas para Ana parecia cheio de vida. A conversa não havia resolvido tudo. Ainda havia medo, limites, feridas e escolhas difíceis pela frente. Mas algo havia mudado. A crítica que poderia ter destruído os dois tinha aberto uma passagem. E naquela manhã fria, no mesmo palco onde Ana havia sido ferida, nasceu uma possibilidade delicada, quente e perigosa de esperança. Depois daquela conversa, Ana Medrado saiu do teatro com uma sensação estranha no peito. Não era paz completa, porque a paz verdadeira ainda parecia distante. Também não era medo puro, porque algo dentro dela havia sido tocado com delicadeza. Era como caminhar depois de uma tempestade, quando o chão ainda está molhado, as árvores ainda pingam, mas o céu começa a mostrar uma fresta de luz. Ela sabia que nada estava resolvido. Sabia que Lucas Fonseca continuava sendo um homem difícil, cheio de camadas, cheio de marcas antigas. Mas agora havia uma diferença. Ele tinha permitido que ela enxergasse um pedaço da dor dele, e isso mudava tudo. Naquela tarde, o elenco se reuniu para o primeiro ensaio depois da estreia. Todos estavam animados com a repercussão da peça. Alguns falavam sobre os aplausos, outros comentavam os elogios recebidos no saguão do teatro. E havia também quem já sonhasse com convites maiores. Ana tentou participar das conversas, mas sua mente estava em outro lugar. Ela sentia os olhos de Lucas antes mesmo de vê-lo. Não era imaginação. Quando entrou no palco, encontrou-o próximo à mesa de direção, folheando o roteiro com a mesma postura séria de sempre. Porém, ao levantar o olhar para ela, algo foi diferente. Não houve frieza, houve cuidado. Foi um olhar breve, quase imperceptível, mas Ana sentiu como se ele tivesse dito em silêncio: eu estou aqui, mas não vou ferir você. Aquilo a aqueceu por dentro. E também a assustou, porque a ternura de Lucas era mais perigosa do que sua dureza. A dureza ela sabia enfrentar. A ternura não. A ternura desarmava, aproximava, confundia. A ternura fazia o coração acreditar em coisas que a razão ainda tentava negar. O ensaio começou com a segunda cena do espetáculo, uma cena de despedida entre a protagonista e o homem que havia mudado seu destino. Era uma parte intensa, cheia de pausas, olhares e palavras que pareciam simples, mas carregavam um mundo escondido. Ana já havia feito aquela cena dezenas de vezes. Sabia cada fala, cada movimento, cada respiração. Mesmo assim, naquele dia, tudo parecia novo. Talvez porque Lucas estivesse diferente. Talvez porque ela estivesse diferente. Talvez porque, depois da conversa da manhã, cada palavra do texto parecesse falar dos dois.
Ela entrou em cena com firmeza, caminhou até o centro do palco, encontrou a marca no chão e respirou. O ator que contracenava com ela começou a fala, mas Ana demorou 1 segundo a responder. Não porque tivesse esquecido o texto. Pelo contrário, ela sentiu o texto demais. A fala que precisava dizer era: "Você me ensinou a ser forte, mas nunca me ensinou o que fazer quando a força vira saudade." Ao pronunciar essas palavras, sua voz saiu mais baixa, mais íntima, mais verdadeira do que antes. O teatro ficou quieto. Lucas, sentado na plateia, levantou lentamente os olhos do roteiro. Ana percebeu, e por um instante, a cena deixou de ser apenas cena. Ela sentiu que falava com a personagem, com o público futuro, consigo mesma e com Lucas ao mesmo tempo. Era perigoso colocar tanta verdade em uma fala, mas era isso que ele sempre havia cobrado dela: coragem. Só que agora a coragem tinha rosto, nome e consequência. Quando a cena terminou, ninguém comentou nada por alguns segundos. O silêncio pairou sobre o palco como uma cortina invisível. Ana sentiu o corpo inteiro vibrar, esperando a avaliação de Lucas. Parte dela temia ouvir uma correção dura. Outra parte, mais frágil, desejava uma palavra que não viesse com espinhos. Lucas fechou o roteiro devagar. "De novo", ele disse. Ana sentiu o coração afundar. Alguns atores suspiraram, imaginando mais uma sequência cansativa de repetições. Mas antes que ela pudesse reagir, Lucas completou: "Não porque esteja errado, porque agora tem verdade, e verdade precisa ser sustentada, não apenas encontrada." Ana ficou imóvel. Não era um elogio claro, mas era reconhecimento. Era Lucas tentando aprender uma nova língua, uma língua menos cruel. Ela entendeu o esforço dele e aquilo a tocou mais do que qualquer aplauso. Com um leve aceno de cabeça, voltou à posição inicial. Repetiram a cena. Dessa vez, Ana mergulhou ainda mais fundo. Falou com os olhos antes de falar com a boca. Deixou o silêncio respirar. Não teve pressa. Quando disse a frase sobre saudade, sentiu a garganta apertar, mas não quebrou. Ela sustentou a emoção como quem segura uma chama entre as mãos, com medo de se queimar, mas sem querer apagá-la. Ao final, Lucas permaneceu sentado, observando-a com intensidade. Então se levantou e caminhou até o palco. O elenco ficou atento. Ana também. Lucas subiu os degraus devagar e parou diante dela. Havia uma distância respeitosa entre os dois, mas o ar parecia cheio demais. Ele não tocou nela, apenas indicou com um gesto suave a posição dos seus ombros. "Você ainda se protege no final", ele disse, mas sua voz não tinha dureza. Quando a fala termina, seus olhos fogem. Não fuja, permaneça. Às vezes o público não se emociona com a lágrima. Ele se emociona quando percebe que a pessoa tentou não chorar. Ana absorveu cada palavra. Era uma correção, sim, mas vinha coberta de cuidado. Ela repetiu o movimento, levantou o rosto e sustentou o olhar no vazio da plateia. Lucas ficou ao lado dela, tão perto que Ana percebeu o perfume discreto da camisa dele, uma mistura de madeira, café e manhã fria. O coração dela acelerou. Não havia nada errado naquele momento, nada vulgar, nada fora do lugar. Ainda assim, havia uma força silenciosa entre eles, como se cada respiração tivesse um significado escondido. "Assim?" ela perguntou sem olhar diretamente para ele. Lucas demorou um instante para responder. "Assim", disse em voz baixa. "Agora você não está pedindo para ser vista. Você está permitindo que vejam você." A frase atravessou Ana com suavidade e impacto. Ela virou o rosto para ele, e os olhos dos dois se encontraram. Por um segundo, o teatro desapareceu. Não havia elenco, roteiro, palco ou plateia. Havia apenas aquela proximidade carregada de coisas não ditas. Ana sentiu uma vontade quase dolorosa de perguntar o que aconteceria com eles fora dali, se aquela ternura era apenas culpa, se a confissão da manhã tinha sido um impulso, se Lucas realmente sentia algo ou se apenas estava tentando consertar o que havia quebrado. Mas ela não perguntou. Ainda não. Lucas foi o primeiro a se afastar. Desceu do palco e retomou o lugar na plateia como se precisasse recompor a própria postura. O ensaio continuou, mas Ana percebeu que algo havia mudado também nos outros. O elenco parecia mais entregue. As correções de Lucas estavam firmes, porém menos cortantes. Ele ainda exigia precisão, ainda interrompia quando algo soava falso, ainda buscava o melhor de cada um, mas havia uma diferença pequena e poderosa. Ele explicava a razão.
Não feria para ensinar, ensinava para revelar. No fim do ensaio, quando todos começaram a recolher bolsas, garrafas e roteiros, Ana ficou alguns instantes no palco vazio. Passou a mão pela madeira gasta sob seus pés e sorriu de leve. Aquele lugar guardava sua dor, mas agora começava a guardar outra coisa também. Uma esperança frágil, quase tímida, como uma flor nascendo entre pedras antigas. Lucas se aproximou sem fazer barulho. "Você foi muito bem hoje", ele disse. Ana virou-se lentamente. Por um momento achou que tinha ouvido errado. A frase era simples, pequena, mas vinda dele parecia imensa. Ela sentiu os olhos arderem, não de tristeza, mas de emoção. "Você acabou de me elogiar?", perguntou tentando sorrir. Lucas sustentou o olhar sério, mas com uma doçura escondida no canto da boca. "Não se acostume rápido demais", respondeu. Ana riu, e aquele riso quebrou a tensão de forma bonita. Lucas também sorriu pouco, mas o suficiente para mudar a luz do ambiente. Era raro vê-lo assim. Mais raro ainda era saber que aquele sorriso tinha sido provocado por ela. Por alguns segundos ficaram ali, sem pressa. A tarde caía sobre Ouro Preto, tingindo as janelas do teatro com um dourado suave. Ana sentiu que aquele momento não precisava de grandes declarações. Às vezes, o amor não começa com uma promessa. Às vezes começa com uma correção menos dura, com um elogio atrasado, com uma mão que não toca, mas permanece perto. Começa quando duas pessoas feridas decidem não repetir as mesmas dores. Antes de sair, Lucas olhou para ela com seriedade. "Amanhã quero ensaiar a cena final só com você. Mais cedo, antes do elenco chegar." Ana sentiu o coração acelerar novamente. "A cena final?" "Sim", ele respondeu. "É nela que sua personagem deixa de ter medo do que sente. Acho que você está pronta para entender isso." Ana não respondeu de imediato. Apenas assentiu. Mas por dentro sabia que Lucas não estava falando apenas da personagem. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão bonito e tão perigoso. Ana Medrado acordou antes do despertador tocar. Ainda estava escuro, e a cidade parecia suspensa em um silêncio antigo, desses que só existem nas manhãs frias de Ouro Preto. Por alguns minutos ela ficou deitada, olhando para o teto, tentando entender por que seu coração batia como se já estivesse no palco. Não era apenas mais um ensaio. Ela sabia disso. Lucas Fonseca havia pedido para trabalhar a cena final antes da chegada do elenco, e aquela escolha parecia carregada de um significado que nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta. A cena final da peça era a mais difícil. A protagonista, depois de lutar contra o próprio orgulho, precisava confessar que havia amado em silêncio a pessoa que a ensinou a sobreviver. Não era uma declaração comum. Era uma entrega sem garantia. Era o tipo de fala que deixava a alma sem proteção. Ana havia ensaiado aquela parte muitas vezes, mas sempre sentia que faltava algo. Agora, depois de tudo o que havia acontecido entre ela e Lucas, talvez finalmente entendesse o que faltava. Não era técnica, era verdade. Quando chegou ao teatro, encontrou a porta lateral destrancada. Lá dentro, as luzes estavam baixas e o palco parecia respirar sozinho. Lucas já estava ali, sentado na beira da primeira fileira, com o roteiro sobre as pernas e 2 xícaras de café apoiadas ao lado. Ao vê-la, levantou-se devagar. "Bom dia", ele disse. "Bom dia", Ana respondeu tentando parecer calma. Ele apontou para uma das xícaras. "Trouxe café, imaginei que você viria sem tomar nada." Ana sorriu de leve, surpresa com o cuidado simples. "Você imaginou certo." Ela pegou a xícara e seus dedos quase tocaram os dele. Quase. Foi um detalhe pequeno, mas o suficiente para acender dentro dela uma lembrança quente, delicada, difícil de controlar. Lucas percebeu o instante. Não recuou com brusquidão, mas também não avançou. Apenas sustentou o olhar por um segundo a mais do que deveria. Naquele silêncio, Ana sentiu que havia coisas que não precisavam ser ditas para serem compreendidas. Algumas presenças falam pela temperatura que deixam no ar. Eles começaram o ensaio sem pressa. Lucas pediu que Ana se posicionasse no centro do palco e lesse a última fala primeiro, sem interpretação. Apenas as palavras. Ela obedeceu. Sua voz ecoou pelo teatro vazio. "Eu passei a vida tentando vencer o medo de perder você, quando, na verdade, já me perdia toda vez que fingia não sentir." A frase ficou suspensa no ar e Ana sentiu a própria pele arrepiar. Lucas permaneceu em silêncio por alguns segundos.
Agora diga como se estivesse tentando impedir a si mesma de confessar. Ele orientou. Não entregue tudo de uma vez. A emoção mais forte é aquela que quase escapa. Ana respirou fundo e repetiu. Dessa vez colocou resistência na voz. Fez a fala nascer como se cada palavra doesse. Quando terminou, olhou para Lucas. Ele não disse nada de imediato. Subiu ao palco e caminhou até ela com uma atenção quase cuidadosa. Melhor, ele falou. Mas você ainda está interpretando a coragem. Eu preciso que você encontre o medo. Ana franziu a testa. O medo? Sim. A coragem só emociona quando a gente vê o medo por trás dela. A frase entrou nela com força. Ana desviou o olhar. Pensou em todas as vezes em que fingiu não se importar com a opinião dele. Pensou nas noites em que saiu do teatro mordendo a tristeza para não chorar na frente dos outros. Pensou no quanto desejou ouvir uma palavra de afeto e no quanto odiou desejar aquilo. Pensou na manhã em que segurou a mão dele e confessou que ele importava mais do que deveria. O medo estava ali, sempre esteve. Medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitada, medo de confundir admiração com amor, medo de descobrir que era amor mesmo. Lucas percebeu a mudança em seu rosto. Fique aí, ele disse mais baixo. Não fuja desse lugar. Hannah fechou os olhos. Quando abriu, já não era apenas a personagem que estava no palco. Era ela mesma, com todas as defesas cansadas, com todas as perguntas abertas, com todo o desejo silencioso de ser acolhida sem precisar implorar. Recomeçou a cena. Cada palavra saiu mais lenta, mais íntima, como se viesse de uma memória que ainda ardia. Quando chegou à última frase, sua voz quase falhou, mas ela sustentou. Eu passei a vida tentando vencer o medo de perder você, quando, na verdade, já me perdia toda vez que fingia não sentir. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era vazio, era cheio demais. Ana permaneceu parada, sentindo os olhos marejarem. Lucas estava a poucos passos dela, imóvel, profundamente sério. Ela esperou a correção, mas ela não veio. Em vez disso, ele se aproximou devagar. É isso, ele disse. 2 palavras. Apenas 2. Mas Ana sentiu como se tivesse recebido o elogio que esperou durante anos. Não pelo orgulho, não pela vaidade, pelo reconhecimento, pela confirmação de que sua verdade tinha encontrado lugar no mundo. Ela sorriu com os olhos molhados. Você não vai dizer que ainda falta coragem? Lucas baixou o olhar por um instante, e quando voltou a encará-la, havia uma ternura aberta em seu rosto. Não, ele respondeu. Hoje a coragem está inteira. Ana sentiu uma lágrima escorrer. Tentou limpar rápido, mas Lucas fez um gesto suave, como se pedisse que ela não escondesse. Ele não tocou seu rosto, mas sua mão ficou suspensa por um instante, próxima o bastante para que Ana sentisse o calor. Aquele quase toque foi mais intenso do que qualquer gesto apressado. Era respeito e desejo contido no mesmo movimento. Era a prova de que algumas emoções podem ser profundas sem perder a delicadeza. Lucas, ela sussurrou. Ele respirou fundo, como se lutasse consigo mesmo. Ana, eu preciso ser honesto. O coração dela acelerou. Depois do que aconteceu, eu tentei convencer a mim mesmo de que tudo isso era apenas consequência da convivência, da peça, da intensidade do palco. Tentei dizer que eu estava confundindo cuidado com sentimento, mas não seria justo com você, nem comigo, continuar escondendo. Hannah ficou sem ar. O teatro pareceu diminuir ao redor deles. Lucas continuou com a voz firme, mas emocionada. Eu me importo com você de um jeito que ultrapassou o papel de mentor faz tempo, e foi por isso que eu me tornei ainda mais duro. Não porque você merecesse dureza, mas porque eu tive medo. Medo de desejar sua presença além dos ensaios. Medo de sorrir quando você entrava. Medo de esperar sua voz no corredor. Medo de perceber que, em algum momento, orientar você deixou de ser apenas trabalho e passou a ser a parte mais viva dos meus dias. Ana levou a mão ao peito, como se precisasse conter o impacto daquelas palavras. Não havia vulgaridade ali. Havia emoção pura, quente, humana. Havia um desejo que não pedia pressa, apenas verdade. Havia amor tentando nascer depois de muito silêncio. Por que você nunca disse? Ela perguntou. Porque eu achei que proteger você era ficar distante. Lucas deu um sorriso triste. Não, só nos machucou de formas diferentes. Hannah deu um passo em direção a ele. A distância entre os dois ficou menor, mas ainda havia cuidado. Ela sabia que aquele momento era precioso demais para ser tratado como impulso.
Estendeu a mão e Lucas a segurou. O toque foi firme, quente, cheio de tudo o que eles haviam calado. Ana sentiu uma paz intensa, quase assustadora, como se depois de atravessar tanta dúvida, seu coração finalmente reconhecesse um lugar. Eu também tentei negar, ela disse. Tentei chamar de admiração, depois de gratidão, depois de raiva. Mas a verdade é que eu sentia sua falta até quando você estava perto. Lucas fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, estavam brilhando. Ana! Eu não quero que isso nasça errado, ela continuou. Não quero que a nossa história seja feita de segredo, culpa ou confusão. Eu quero respeito, quero tempo, quero verdade. Lucas apertou sua mão com delicadeza. Então é assim que vai ser. Sem pressa, sem esconder a responsabilidade, sem ferir o que estamos tentando construir. Naquele instante, ouviram um barulho no corredor. Os dois se afastaram com calma, não como quem foi pego fazendo algo errado, mas como quem entende que certas coisas precisam de espaço para florescer no tempo certo. Clara apareceu na lateral do palco, parou ao vê-los e percebeu imediatamente que algo havia mudado. Não disse nada, apenas sorriu de um jeito pequeno, cúmplice, quase emocionado. O elenco está chegando, ela avisou. Ana assentiu, ainda com o coração acelerado. Lucas pegou o roteiro no chão, recompôs a postura e voltou a ser diretor, mas não exatamente o mesmo diretor de antes. Havia uma luz nova nele, uma leveza discreta, uma humanidade que Ana agora conseguia enxergar sem medo. Quando os outros entraram, o ensaio seguiu normalmente. Mas para Ana nada era normal. Cada fala parecia ter uma camada nova. Cada pausa carregava uma promessa. Cada vez que Lucas a orientava, sua voz vinha com firmeza, mas também com cuidado. E quando seus olhares se encontravam, havia um pacto silencioso. Eles não iriam fugir mais. No fim daquela manhã, Ana entendeu que a cena final da peça não havia revelado apenas a personagem. Havia revelado os dois. Lucas havia confessado o que sentia, e ela também. Não com beijos dramáticos, não com promessas apressadas, mas com algo mais raro, honestidade. E a honestidade, quando chega depois de tanto medo, tem o poder de aquecer até os lugares mais frios da alma. Ao sair do teatro, Ana olhou para o céu claro sobre as igrejas antigas de Ouro Preto e sorriu. Pela primeira vez, não teve medo da intensidade que sentia, porque agora ela sabia que o amor, quando é verdadeiro, não precisa gritar para transformar tudo. Às vezes basta uma cena, uma confissão e uma mão segurando a outra, no momento exato em que dois corações cansados decidem parar de se esconder. Nos dias seguintes, Ana Medrado percebeu que algumas confissões não terminam quando são ditas. Elas continuam vivendo dentro da gente, mudando a cor das manhãs, o peso dos passos e até o jeito de respirar. Depois daquela conversa no palco, depois da mão de Lucas Fonseca segurando a sua com tanta firmeza e cuidado, nada voltou a ser exatamente como antes. O teatro continuava o mesmo, com suas cortinas vermelhas, seus camarins estreitos, o cheiro de madeira antiga e as luzes quentes sobre o palco. Mas Ana já não entrava ali como quem precisava provar que merecia existir. Agora, ela entrava como alguém que começava a entender o próprio valor. Lucas também havia mudado. Não de forma exagerada, não de um jeito que todos pudessem notar logo de cara, mas em pequenos detalhes. Ele ainda era exigente, ainda interrompia uma cena quando percebia falsidade, ainda pedia repetição até que o elenco encontrasse a verdade. Porém, suas palavras já não vinham como pedras, vinham como ferramentas. Ele explicava, respirava antes de corrigir, ouvia mais. E quando Ana acertava uma cena, ele não escondia completamente o reconhecimento. Às vezes, bastava um aceno discreto com a cabeça. Outras vezes, uma frase curta. Agora sim. Para qualquer outra pessoa, naquilo poderia parecer pouco. Para Ana, era quase um abraço. Mas quanto mais bonita aquela aproximação ficava, mais perigosa parecia. Não porque houvesse algo errado na maneira como se tratavam. Pelo contrário, eles mantinham respeito, cuidado e limites claros. O perigo vinha do mundo ao redor, das interpretações apressadas, dos olhares curiosos e da delicadeza da posição que Lucas ocupava na vida dela. Ele ainda era o diretor da peça, ainda era o mentor que havia ajudado Ana a chegar ali. E os dois sabiam que, se deixassem o sentimento crescer sem responsabilidade, aquilo poderia ferir justamente o que estavam tentando proteger. Foi Lucas quem tocou no assunto primeiro.
Era fim de tarde, e o ensaio havia terminado mais cedo. O elenco saiu aos poucos, rindo pelos corredores, carregando figurinos, garrafas d'água e cansaço. Ana ficou no palco, recolhendo algumas folhas do roteiro que haviam caído no chão. Lucas se aproximou em silêncio, como fazia quando queria dizer algo importante, mas ainda escolhia as palavras. Ana, ele chamou. Ela levantou o rosto. Sim, precisamos conversar sobre a peça. O coração dela apertou antes mesmo de entender. Havia uma seriedade diferente na voz dele. Não era frieza, mas havia peso. Lucas respirou fundo. Recebi hoje uma proposta para levar o espetáculo para uma curta temporada em Belo Horizonte. Knapp regalou os olhos. Lucas, isso é maravilhoso. É, ele disse. É uma oportunidade enorme, para você principalmente. Ela sorriu, mas o sorriso diminuiu ao perceber que ele não sorria junto. Então, por que parece que você está me dando uma notícia triste? Lucas olhou para a plateia vazia. Porque se essa temporada acontecer, tudo ficará maior, mais visível, mais exposto. A crítica vai olhar para você. Produtores vão observar seu desempenho. Sua carreira pode mudar de direção. E eu não quero que ninguém tenha motivo para reduzir seu talento a qualquer relação comigo. Ana ficou em silêncio. Entendeu imediatamente o que ele queria dizer. A alegria da oportunidade se misturou a uma dor fina, daquelas que nascem quando a vida exige maturidade, justamente no momento em que o coração queria apenas se entregar. Você acha que as pessoas diriam isso? Ela perguntou mesmo já sabendo a resposta. Algumas pessoas sempre dizem o que é mais fácil, não o que é mais justo. Ana desviou o olhar. O teatro pareceu mais frio. Ela pensou em tudo o que havia enfrentado para ser levada a sério. Pensou nas noites estudando sozinha, nas humilhações que engoliu, nos testes perdidos, nas vezes em que ouviu que era sensível demais, intensa demais, sonhadora demais. A ideia de alguém olhar para seu trabalho e dizer que ela só havia chegado ali por causa de Lucas doeu como uma injustiça antecipada. E então o que você quer fazer? Ela perguntou. Lucas demorou a responder. Quando falou, sua voz saiu baixa, mas decidida. Se a temporada for confirmada, eu vou me afastar da direção direta das suas cenas. Ana sentiu como se o chão tivesse cedido um pouco. Se afastar? Não da peça. Não completamente. Mas vou chamar uma assistente de direção para acompanhar seu trabalho mais de perto. Alguém respeitada, competente, de fora da nossa história. Eu continuarei responsável pelo espetáculo, mas não quero ser a única voz conduzindo você nesse momento. Hannah tentou entender com a razão, mas o coração reagiu primeiro. Parece que você está me abandonando justo agora. Lucas se aproximou um passo, mas parou antes de tocar nela. Não é abandono, é proteção. Proteção ou medo? A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia. Lucas recebeu o golpe em silêncio. Ana se arrependeu no mesmo instante, mas não retirou a pergunta, porque uma parte dela precisava saber. Depois de tanto tempo sendo guiada por ele, depois de finalmente encontrarem um caminho de verdade entre os dois, a ideia de vê-lo recuar era quase insuportável. Lucas baixou os olhos por um segundo. Talvez os dois. Ana sentiu a garganta apertar. Ele continuou. Eu tenho medo, sim. Medo de prejudicar você. Medo de que o que eu sinto interfira no julgamento que precisam fazer do seu talento. Medo de olhar para você no palco e deixar de ser justo, para mais ou para menos. Medo de repetir erros, mesmo tentando acertar. A sinceridade dele desarmou parte da dor dela, mas não toda. É o que eu sinto? Ana perguntou. Você pensou nisso? Lucas sustentou o olhar dela e havia sofrimento em seu rosto. Pensei a noite inteira. Então sabe que eu não quero ser protegida como se fosse frágil. Eu sei. Eu quero ser respeitada como mulher e como artista. É exatamente por isso que estou fazendo isso. Khan apertou os papéis do roteiro contra o peito. Havia uma vontade enorme de chorar, mas ela respirou fundo. Não queria transformar aquela conversa em uma briga. Não queria reagir como se todo cuidado fosse rejeição, mas também não queria aceitar em silêncio uma decisão que atingia os dois. Lucas, eu entendo o risco, ela disse. Entendo de verdade. Mas você precisa parar de decidir sozinho o que é melhor para mim. Você fez isso quando foi duro demais. Agora está tentando fazer de novo, só que com delicadeza. A frase caiu entre eles com uma clareza dolorosa. Lucas ficou imóvel. Pela primeira vez, Ana percebeu que sua voz tinha alcançado nele um lugar profundo, não como acusação, mas como verdade necessária. Você tem razão, ele admitiu.
Ana não esperava que ele cedesse tão rápido. Isso a emocionou. Lucas passou a mão pelo rosto cansado. Eu estou tentando não errar, mas talvez ainda esteja escolhendo por nós dois. Então escolha comigo. Ele olhou para ela. Ana deu um passo à frente. Se for preciso trazer outra pessoa para acompanhar minhas cenas, tudo bem. Se for melhor para proteger meu trabalho, eu aceito. Mas não faça isso como se precisasse desaparecer. Eu não quero crescer longe de você. Quero crescer sem depender de você. É diferente. Lucas permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. A distância entre eles parecia pequena, mas o momento era imenso. Ana sentia que aquela conversa era uma prova maior do que qualquer cena, porque amar alguém não é apenas desejar ficar perto. Às vezes, é aprender a construir um espaço onde os dois possam respirar sem se apagar. Eu posso fazer isso, Lucas disse, enfim. Posso ficar sem controlar tudo. Ana deu um sorriso frágil. Isso parece difícil para você. É quase uma tragédia pessoal. Ela riu, mesmo com os olhos úmidos. Lucas também sorriu e a tensão perdeu parte da força, mas o sentimento continuava ali, profundo, quente, sério. Naquela noite, eles ficaram no teatro por mais algum tempo, sentados na beira do palco, olhando para a plateia vazia. Conversaram sobre a temporada, sobre a assistente de direção que poderia ser convidada, sobre o futuro da peça e sobre os limites que precisariam manter enquanto trabalhassem juntos. Não foi uma conversa fácil. Houve pausas longas, frases pesadas, momentos em que Ana quis pedir que ele esquecesse tudo e apenas ficasse perto. Mas ela sabia que uma história bonita não se sustenta apenas com emoção. Precisa de escolha, respeito e coragem. Antes de irem embora, Lucas caminhou com ela até a porta lateral. A noite estava clara e as pedras das ladeiras brilhavam sob a luz dos postes. Ana colocou o casaco sobre os ombros e olhou para ele. Você acha que a gente vai conseguir? Perguntou. Lucas não respondeu rápido. Aproximou-se apenas o suficiente para que sua presença a envolvesse sem invadir. Seu olhar era intenso, mas calmo. Eu não sei fazer promessas vazias, Ana, ele disse, mas sei reconhecer quando algo vale o risco de aprender a ser melhor. Ela sentiu o peito aquecer. E nós valemos? Ela perguntou quase num sussurro. Lucas sorriu com uma ternura que parecia rara demais para ser desperdiçada. Você vale. O que estamos construindo também. Ana respirou fundo, guardando aquela resposta como quem guarda uma joia delicada. Não houve beijo, não houve pressa. Apenas um olhar demorado, um silêncio cheio de vontade e uma despedida que deixou no ar a certeza de que o amor, quando é verdadeiro, não foge das escolhas difíceis, ele as atravessa. Enquanto caminhava para casa, Ana percebeu que estava feliz, mesmo com medo. Talvez fosse isso amadurecer, entender que o amor não elimina os riscos, mas nos dá coragem para enfrentá-los com mais verdade. E naquela noite, pela primeira vez, ela não pediu que Lucas a salvasse, nem tentou salvá-lo. Apenas acreditou que os dois poderiam caminhar lado a lado, sem que um precisasse diminuir para o outro brilhar. A notícia da temporada em Belo Horizonte chegou como um trovão bonito sobre o teatro. Em poucos dias, o que antes parecia apenas uma possibilidade virou realidade. A peça teria 5 apresentações em uma casa cultural conhecida, com presença de críticos, produtores e artistas importantes. Para o elenco era uma vitória. Para Ana Medrado era mais do que isso. Era a porta que ela sonhou encontrar durante anos. Uma porta grande, iluminada, aberta bem diante dela. Mas como quase tudo em sua vida, aquela alegria vinha misturada com medo. Quando Lucas Fonseca reuniu o elenco para anunciar oficialmente a viagem, todos comemoraram. Houve abraços, risadas, gente chorando de emoção. Clara apertou Ana com força e sussurrou no ouvido dela. Eu disse que seu nome ainda ia atravessar essas montanhas. Ana sorriu, emocionada, mas seus olhos procuraram Lucas no meio da sala. Ele estava perto da mesa de direção, observando a reação de todos com uma expressão contida. Quando seus olhares se encontraram, ele não sorriu abertamente, mas havia orgulho ali. Um orgulho sereno, verdadeiro, que Ana sentiu como uma luz discreta sobre o peito. A partir daquele dia, tudo ficou mais intenso. Os ensaios ganharam um ritmo forte. A nova assistente de direção, Helena Duarte, chegou de Belo Horizonte com postura firme e olhar preciso. Era uma mulher elegante, direta, conhecida por preparar atores para grandes palcos.
Ana ficou nervosa no primeiro encontro. Temia ser avaliada como alguém protegida por Lucas. Temia que Helena enxergasse nela uma fragilidade que não existia. Mas, logo no primeiro ensaio, percebeu que Helena não estava ali para julgá-la por boatos. Estava ali para trabalhar. Você tem uma presença rara, Helena disse depois de assistir à cena final. Mas às vezes ainda pede licença para ocupar o palco. Pare com isso. O palco já é seu quando você pisa nele. Ana ouviu aquilo como um chamado. Não era carinho, não era dureza, era verdade. E pela primeira vez, conseguiu receber uma orientação sem procurar, no rosto de Lucas, a aprovação imediata. Ele estava na plateia, em silêncio, respeitando o espaço que havia prometido dar. Isso doeu um pouco, mas também libertou. Ana entendeu que crescer sem depender dele não significava amá-lo menos. Significava encontrar a própria coluna, sustentar o próprio brilho e permitir que o amor existisse sem virar muleta. Lucas cumpriu sua parte. Durante os ensaios conduzidos por Helena, ele interferia pouco. Às vezes anotava algo, às vezes conversava com a equipe técnica, às vezes apenas observava Ana como quem luta contra a vontade de protegê-la de cada tropeço. E Ana percebia. Percebia nos dedos dele apertando a caneta, na respiração mais funda quando Helena pedia uma repetição difícil, no olhar que se desviava quando a emoção dela passava do limite. Mas ele ficava, não invadia, não decidia por ela. E aquele esforço silencioso talvez fosse uma das declarações mais bonitas que Lucas poderia lhe oferecer. Com a aproximação da viagem, porém, os comentários começaram. Nada declarado de forma cruel, pelo menos no início. Apenas cochichos no corredor, olhares demorados, frases pela metade quando Ana chegava. Algumas pessoas diziam que Lucas havia mudado demais depois dela. Outras insinuavam que Helena só tinha sido chamada para disfarçar algo. Ana tentava não ouvir, mas ouvia. E cada palavra entrava como poeira nos olhos. Não destruía, mas incomodava. Ela sabia que seu talento era real. Sabia que havia conquistado seu lugar com esforço. Ainda assim, a maldade alheia tem uma habilidade triste. Tenta fazer a pessoa duvidar até do que construiu com as próprias mãos. Certa noite, depois de um ensaio cansativo, Ana entrou no camarim e encontrou duas atrizes conversando perto do espelho. Elas não perceberam sua chegada. É claro que ela está indo longe, uma delas disse. Com Lucas olhando daquele jeito, até silêncio vira talento. A outra riu baixo. Só quero ver quando ela tiver que provar tudo sem ele por perto. Ana ficou parada na porta, sentindo o rosto queimar. Por um instante, pensou em sair sem fazer barulho. Depois, pensou em confrontar as duas com raiva. Mas nenhuma dessas opções parecia certa. Ela respirou fundo, entrou no camarim e colocou sua bolsa sobre a cadeira. As duas se calaram imediatamente, constrangidas. Hannah as encarou pelo espelho. Sua voz saiu firme, sem gritos, sem tremor. Eu ouvi o que vocês disseram. O silêncio ficou pesado. Uma delas tentou disfarçar. Ana, não foi bem assim. Foi exatamente assim, Ana respondeu. E vocês têm o direito de pensar o que quiserem. Só não têm o direito de diminuir o meu trabalho porque é mais confortável acreditar em fofoca do que admitir que eu ensaiei, errei, chorei e continuei. As duas ficaram sem resposta. Ana sentiu o coração batendo forte, mas não desviou o olhar. Eu não preciso que vocês gostem de mim, continuou. Mas quando falarem do meu nome, lembrem-se de que ele não foi colocado no cartaz por favor. Foi colocado por entrega. Ela pegou seu casaco e saiu antes que a emoção quebrasse sua firmeza. No corredor, porém, as pernas quase falharam. Ana encostou na parede fria, fechou os olhos e tentou respirar. A coragem tinha um preço, e naquele momento, o preço era sentir tudo sozinha, sem transformar Lucas em escudo. Mas Lucas apareceu. Ele vinha do palco, com alguns papéis na mão e parou ao vê-la daquele jeito. O que aconteceu? Perguntou. Hannah abriu os olhos. Por um segundo quis contar tudo e se esconder no cuidado dele. Quis sentir a mão dele segurando a sua e ouvir que ninguém tinha o direito de feri-la. Mas lembrou da conversa que tiveram. Lembrou que precisava crescer sem depender dele. Então respirou fundo. Algumas pessoas falaram de mim, ela disse. Eu respondi. Lucas ficou sério. Quem? Ana balançou a cabeça. Não importa agora. Importa se machucou você. Machucou, ela admitiu, mas eu não quebrei. Lucas suavizou o olhar. A vontade de se aproximar estava clara em seu rosto,
mas ele respeitou o espaço dela. Estou orgulhoso de você, disse. Ana sentiu a garganta apertar. Aquela frase simples e direta quase a desarmou mais do que a ofensa das colegas. Não fala isso se for só para me consolar, ela pediu. Eu nunca fui bom em consolar, Lucas respondeu com um meio sorriso triste. Estou falando porque é verdade. Ana olhou para ele, e o corredor pareceu ficar menor. Havia uma força quente entre os dois, uma vontade de aproximação que nenhum deles negava mais. Mas agora, essa vontade vinha acompanhada de maturidade. Lucas não era abrigo para esconder a dor dela, era presença para caminhar ao lado. E Ana, pela primeira vez, percebeu a diferença. Na semana seguinte, o elenco viajou para Belo Horizonte. A cidade parecia enorme aos olhos de Ana. As avenidas largas, os prédios altos, o movimento apressado, tudo contrastava com as ladeiras íntimas de Ouro Preto. Ao entrar na casa cultural onde se apresentariam, ela sentiu o estômago gelar. O palco era maior, a plateia mais profunda. Os bastidores tinham cheiro de tinta nova, cabos elétricos e expectativa. Era outro mundo, e agora esse mundo esperava por ela. No ensaio técnico, Ana errou uma marcação simples. Depois esqueceu uma entrada. Helena corrigiu com firmeza. Lucas assistia da plateia, em silêncio. Ana sentiu a pressão crescer. Quanto mais tentava acertar, mais o corpo endurecia. A luz parecia forte demais. A voz parecia pequena demais e a dúvida começou a sussurrar dentro dela. Talvez elas tenham razão. Talvez, sem Lucas guiando cada passo, eu não seja tudo isso. No intervalo, Ana saiu para uma varanda lateral do teatro. A noite de Belo Horizonte estava quente e o barulho da cidade subia como um mar distante. Ela apoiou as mãos no parapeito e tentou engolir o choro. Não queria que ninguém visse, mas Lucas viu. Ele se aproximou devagar e parou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Você está ouvindo vozes que não merecem palco dentro de você, ele disse. Ana riu sem humor, ainda olhando para a rua. Você sempre fala como diretor? Só quando estou com medo de falar como homem. Ela virou o rosto para ele. A sinceridade da frase a atingiu com doçura. Lucas continuou. Eu queria dizer que você não precisa provar nada para ninguém, mas seria mentira. A vida sempre cobra prova de quem ousa brilhar. Então prove. Não para calar fofoca. Não para me orgulhar. Prove para aquela Ana que chegou em Ouro Preto com uma mala pequena e um caderno cheio de sonhos. Ela merece ver o que você se tornou. Ana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Dessa vez não tentou esconder. E se eu falhar? Lucas olhou para a cidade e depois para ela. Então fale de pé. Fale inteira, fale com verdade. Mas não desista antes de entrar. Aquelas palavras ficaram dentro dela como brasa. Não queimavam para destruir. Queimavam para acender. Ana respirou fundo, sentindo o ar quente da noite entrar nos pulmões. Então, enxugou o rosto, ajeitou os ombros e voltou para dentro. Na estreia em Belo Horizonte, a plateia estava cheia. Ana ouviu o burburinho antes da cortina abrir e sentiu o coração disparar. Nos bastidores, Lucas passou por ela sem tocar, apenas parou por um instante e disse, baixo, o palco é seu. Ela fechou os olhos e guardou aquela frase. Quando as luzes se acenderam, Ana entrou e não pediu licença. Sua primeira fala atravessou o teatro com firmeza. Seu corpo encontrou as marcas. Seus olhos não fugiram. A cada cena, ela crescia. A cada pausa, dominava o silêncio. Quando chegou à cena final, Ana sentiu que não interpretava mais uma mulher aprendendo a amar sem medo. Ela era essa mulher. Falou a última frase com uma emoção tão limpa que a plateia pareceu prender a respiração junto com ela. O aplauso veio primeiro tímido, depois forte, depois de pé. Ana ficou no centro do palco, iluminada, emocionada, inteira. Procurou Lucas na escuridão da plateia e o encontrou. Ele estava de pé, aplaudindo. Não como mentor que aprova uma aluna. Não como diretor satisfeito com uma atriz. Mas como um homem vendo a mulher que ama ocupar o lugar que sempre foi dela. Ana sorriu com lágrimas nos olhos. Naquela noite, ela não venceu por causa de Lucas. Venceu porque descobriu que o amor mais bonito não é aquele que nos carrega no colo o tempo todo. É aquele que nos olha com ternura enquanto aprendemos a caminhar com as próprias pernas. O aplauso em Belo Horizonte parecia não ter fim. Ana Medrado ficou no centro do palco,
com as mãos levemente trêmulas e o coração aberto, sentindo aquela onda de reconhecimento atravessar seu corpo como uma corrente de luz. Por alguns segundos, ela quase não conseguiu respirar. A plateia estava de pé. Pessoas que ela não conhecia sorriam, choravam, aplaudiam com força. Não era mais um sonho distante. Era real. Era o som do mundo dizendo que ela havia conseguido. Mas, no meio daquela multidão, havia um olhar que parecia alcançar Ana de um jeito diferente. Lucas Fonseca estava na plateia, de pé, aplaudindo com uma emoção contida, mas impossível de esconder. Ele não gritava, não chamava atenção, não fazia grandes gestos. Apenas a olhava como se enxergasse toda a estrada que ela havia percorrido até ali. E Ana sentiu, com uma certeza doce e poderosa, que aquela vitória era dela, mas também carregava a marca de todos os encontros, conflitos e silêncios que os dois haviam atravessado. Quando a cortina fechou, os bastidores explodiram em alegria. O elenco se abraçou, alguns choraram, outros riam alto, sem conseguir segurar a euforia. Clara correu até Ana e a envolveu num abraço apertado. "Você foi gigante", ela disse com a voz embargada. "Gigante, Ana." Ana riu e chorou ao mesmo tempo. "Eu achei que fosse desmaiar antes da primeira fala. Mas não desmaiou. Você entrou como quem nasceu para isso." Helena também se aproximou, firme como sempre, mas com um brilho orgulhoso nos olhos. "Hoje você ocupou o palco sem pedir desculpas", disse ela. "Guarde essa sensação. Ela vai ser necessária muitas vezes." Ana assentiu, emocionada. Aquela frase encontrou lugar dentro dela, porque, naquele momento, Ana entendeu que a conquista não era apenas ter sido aplaudida, era ter permanecido inteira diante do medo. Era não ter permitido que comentários maldosos, insegurança ou pressão apagassem sua verdade. Depois dos cumprimentos, uma pequena recepção aconteceu no saguão da Casa Cultural. Havia jornalistas, produtores, artistas e convidados. Pessoas se aproximavam de Ana para elogiá-la, pedir contato, comentar cenas específicas. Ela respondia com gentileza, ainda um pouco atordoada. Tudo parecia rápido demais. Um produtor conhecido lhe entregou um cartão e disse que queria conversar sobre um novo projeto. Uma jornalista pediu uma entrevista. Um casal de idosos contou que havia se emocionado com a cena final. Ana agradecia, sorria, mas por dentro tentava se manter no próprio eixo. Lucas observava de longe. Essa distância era intencional. Ele não queria ocupar o espaço dela. Não queria que a noite de Ana fosse interpretada como uma extensão dele. E pela primeira vez, Ana não sentiu abandono naquele recuo. Sentiu respeito. Lucas estava deixando que ela brilhasse, sem tentar controlar a luz. Ainda assim, o desejo de se aproximar dele crescia a cada minuto. Não um desejo apressado ou vulgar, mas uma vontade quente de dividir aquele momento com quem conhecia as partes mais difíceis do caminho. Ana queria olhar nos olhos dele sem plateia, sem ruído, sem máscaras. Queria dizer que havia sentido sua presença, mesmo quando ele ficou distante. Queria agradecer, mas também queria algo além da gratidão. Queria verdade. Foi perto da meia-noite que ela finalmente o encontrou sozinho, em uma varanda lateral da Casa Cultural. A cidade brilhava lá fora, cheia de luzes espalhadas pelos prédios e avenidas. O ar da noite estava morno, diferente do frio de Ouro Preto. Lucas estava apoiado no parapeito, com o paletó dobrado sobre o braço, olhando para a rua como se tentasse organizar os próprios pensamentos. Ana parou na porta por um instante. "Você fugiu da festa?" perguntou. Lucas virou-se e o rosto dele suavizou ao vê-la. Eu poderia perguntar o mesmo. Eu precisava respirar. Eu também. Ela se aproximou devagar e ficou ao lado dele. Por alguns segundos, os dois olharam para a cidade em silêncio. Aquele silêncio não machucava. Era um silêncio cheio de presença, como uma música baixa depois de uma noite intensa. "Você foi extraordinária", Lucas disse. Ana fechou os olhos por um instante, recebendo aquelas palavras sem se defender delas. "Obrigada. Não falo como alguém que gosta de você", ele continuou. "Falo como diretor, como artista, como alguém que conhece a diferença entre talento e entrega. Hoje você teve os dois." Ana virou o rosto para ele. "E como homem, o que você diria?" Lucas respirou fundo. A pergunta ficou entre eles, delicada e perigosa. Ele poderia fugir. Poderia se esconder atrás da prudência, do cargo, do medo. Mas naquela noite, depois de tudo, fugir pareceria uma mentira. "Como homem", ele disse com a voz mais baixa,
Eu diria que foi difícil ficar longe. Que eu quis ser o primeiro a abraçar você quando a cortina fechou. Que eu quis dizer no seu ouvido o quanto me orgulhava. Que eu precisei me lembrar várias vezes de que esta noite era sua antes de ser nossa. Ana sentiu o peito aquecer. Havia algo profundamente bonito naquela confissão. Lucas não estava tentando possuí-la, nem tomar para si a vitória dela. Estava admitindo o afeto sem invadir o espaço que ela havia conquistado. Eu senti sua falta lá dentro, Ana confessou, mesmo rodeada de gente. Lucas olhou para ela com intensidade. Eu estava ali. Eu sei, mas eu queria você perto de um jeito que ainda não podia pedir. A verdade saiu simples, sem drama, mas com força. Lucas virou o corpo em direção a ela. A distância entre os dois ficou menor. Ana percebeu o brilho nos olhos dele. A luta silenciosa entre vontade e cuidado. Ana, ele disse quase como aviso. Eu sei, ela respondeu. Também estou tentando fazer tudo certo. Ele sorriu de leve, com uma tristeza doce. Às vezes, fazer certo exige uma paciência cruel. Mas talvez também prove que é real. Lucas olhou para ela como se aquela frase tivesse tocado o centro de algo antigo. O vento da noite passou entre os dois, movendo de leve os fios soltos do cabelo de Ana. Sem pensar, Lucas ergueu a mão, mas parou antes de tocá-la, como já havia feito outras vezes. Aquele quase toque, carregado de respeito, fez o coração dela acelerar. Dessa vez, porém, Ana não recuou. Com delicadeza, levou a própria mão até a dele e a guiou até seu rosto. Lucas tocou sua face com cuidado, como se tocasse algo precioso demais para ser apressado. Ana fechou os olhos. O gesto era simples, limpo, profundamente emocional. Não havia nada de impróprio ali. Havia apenas o calor de duas pessoas que haviam lutado muito para não transformar sentimento em erro. Quando Ana abriu os olhos, Lucas ainda estava perto. Eu esperei muito tempo para ser olhada assim, ela disse. E eu demorei muito para ter coragem de olhar. A resposta dele entrou nela como uma promessa silenciosa. Ana sorriu, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Lucas deixou a mão cair devagar, sem quebrar a ternura do momento. Depois da temporada, ele disse: quando a peça terminar e não houver mais essa relação de direção direta entre nós, eu quero te convidar para jantar, de verdade, sem bastidor, sem ensaio, sem papel algum entre a gente. Ana sentiu o coração dar um salto. Não era uma declaração grandiosa, mas era exatamente o que ela precisava ouvir. Era cuidado, era respeito, era futuro. Você está me chamando para sair? Perguntou com um sorriso emocionado. Estou tentando fazer isso com alguma dignidade. Ana riu baixo. Está indo bem. Lucas sorriu também, e aquele sorriso parecia iluminar mais do que as luzes da cidade. Por um instante tudo pareceu possível. Mas a noite ainda guardava uma última prova. Quando voltaram para o saguão, um jornalista se aproximou de Ana com o gravador na mão e fez algumas perguntas sobre a peça. Ela respondeu com calma, falando sobre a personagem, o processo, a emoção da estreia. Então ele olhou rapidamente para Lucas, que estava a alguns metros de distância, e perguntou: algumas pessoas comentam que sua ligação com Lucas Fonseca foi decisiva para sua ascensão. Você acredita que sua carreira depende dessa parceria? O saguão pareceu ficar silencioso demais. Ana sentiu a pergunta atingir um ponto delicado. Era o tipo de insinuação que ela temia, o tipo de frase que poderia reduzir seu trabalho a uma sombra do nome de Lucas. Por um segundo, a antiga Ana talvez tivesse gaguejado, tentando agradar. Talvez tivesse se desculpado pelo próprio brilho, mas a mulher que havia pisado no palco naquela noite não queria mais se esconder. Ela respirou fundo e respondeu com firmeza: minha parceria com Lucas foi importante, sim. Ele me ensinou muito e eu respeito profundamente o trabalho dele. Mas ninguém sobe ao palco por mim. Ninguém sente por mim. Ninguém estuda minhas falas de madrugada, enfrenta meus medos ou sustenta minha voz diante da plateia. Eu sou grata a quem me ajudou, mas a minha entrega é minha. O jornalista ficou alguns segundos em silêncio, talvez surpreso com a clareza da resposta. Depois agradeceu e se afastou. Ana sentiu as mãos frias, mas o coração firme. Ao olhar para Lucas, encontrou nele uma expressão que jamais esqueceria. Não era apenas orgulho, era admiração. Uma admiração limpa, madura, apaixonada. Mais tarde, no hotel, Ana ficou diante da janela do quarto, olhando a cidade acesa.
O celular vibrou com uma mensagem de Lucas. Hoje você não apenas brilhou, você se escolheu. E foi lindo ver. Ana sorriu, sentindo uma felicidade tranquila espalhar-se pelo peito. Respondeu: eu aprendi com a dor, mas escolhi continuar por amor. Primeiro por mim, depois talvez por nós. A resposta dele veio pouco depois. Por nós, quando for o tempo certo. Ana apertou o celular contra o peito e fechou os olhos. A noite tinha sido intensa, cheia de aplausos, perguntas, coragem e sentimentos contidos. Mas, acima de tudo, tinha sido a noite em que ela entendeu que amar Lucas não significava se apagar diante dele. Significava ficar ainda mais inteira. E pela primeira vez, Ana dormiu com a certeza de que o futuro não precisava ser uma ameaça. Ele podia ser uma promessa. A temporada em Belo Horizonte passou como uma chama intensa, rápida, bonita e impossível de esquecer. Cada apresentação parecia levar Ana Medrado a um lugar mais profundo dentro de si mesma. Na primeira noite, ela havia vencido o medo. Na segunda, descobriu que podia sustentar o próprio brilho sem pedir permissão. Na terceira, recebeu críticas emocionadas, mensagens de desconhecidos e convites que antes pareciam distantes demais. Na quarta, percebeu que já não entrava no palco tentando provar algo para quem duvidava dela. Entrava porque pertencia àquele lugar. Mas a quinta apresentação tinha outro peso. Era a última noite da temporada. O teatro estava lotado novamente e havia no ar uma mistura de celebração e despedida. Para o elenco, era o encerramento de uma conquista. Para Lucas Fonseca, era o fim de uma etapa profissional. Para Ana, era algo ainda mais forte. Aquela noite marcava o momento em que ela e Lucas deixariam de se esconder atrás da relação de direção, dos limites necessários, das palavras cuidadosas e dos silêncios protegidos. Depois daquela apresentação, se ainda escolhessem caminhar um em direção ao outro, seria por vontade, não por circunstância. Durante a tarde, no ensaio técnico, Ana sentiu um nervosismo diferente. Não era insegurança artística, ela sabia a peça, sabia as marcas, as pausas, o tom de cada cena. O que a fazia tremer era a consciência de que, quando a cortina fechasse, uma nova pergunta se abriria entre ela e Lucas. E agora? Durante semanas, os dois haviam segurado o sentimento com respeito e paciência. Tinham escolhido esperar, não por falta de desejo, mas por cuidado. Cada olhar contido, cada conversa interrompida, cada toque evitado havia deixado no coração de Ana uma expectativa quente, profunda, quase dolorosa. Lucas percebeu sua agitação antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Ele se aproximou quando o palco ficou vazio por alguns minutos, segurando o roteiro em uma das mãos. Você está longe, ele disse. Ana tentou sorrir. Estou aqui. Seu corpo está. Sua cabeça está em algum lugar depois da cortina. Ela baixou os olhos, surpresa por ele ainda lê-la com tanta facilidade. Talvez esteja. Lucas ficou em silêncio por um instante. Havia uma delicadeza nova na forma como ele a olhava. Antes, seus olhos pareciam procurar falhas. Agora, pareciam procurar caminhos. Ana, não coloque no fim da temporada um peso maior do que ele precisa ter, ele disse. A noite de hoje ainda pertence à peça, ao público, à sua personagem. O resto nós vamos descobrir depois, com calma. Ela respirou fundo. E se depois for mais difícil do que parece? Lucas se aproximou um pouco, sem ultrapassar o limite que ambos ainda respeitavam. Então faremos como você fez no palco. Uma fala de cada vez, uma verdade de cada vez. Ana sentiu o coração aquecer. Aquela resposta não prometia um conto perfeito, sem problemas, sem medo, mas prometia presença. E presença, para ela, era muito mais valiosa do que palavras bonitas ditas sem compromisso. Quando a noite chegou, o camarim estava cheio de movimento. Figurinos pendurados, maquiagem aberta sobre a bancada, vozes cruzadas, passos apressados no corredor. Clara ajudava Ana com os últimos detalhes do cabelo, enquanto observava a amiga pelo espelho. Você está linda, Clara disse. Ana sorriu. Você sempre diz isso antes de eu entrar em pânico, porque você sempre entra em pânico antes de ficar maravilhosa. As duas riram, mas logo o riso se transformou em emoção. Clara colocou as mãos sobre os ombros de Ana e apertou de leve. Eu vi você chegar quebrada, tentando parecer inteira, ela falou com a voz baixa. Hoje eu vejo você inteira, mesmo sabendo que ainda sente medo. Isso é raro. Ana sentiu os olhos arderem. Eu não teria conseguido sem você.
Conseguiria, Clara respondeu. Mas talvez tivesse demorado mais e eu sou impaciente demais para esperar. Hannah abraçou a amiga com força. Aquele abraço tinha cheiro de bastidor, de lágrimas guardadas, de cumplicidade verdadeira. Era importante lembrar que sua história não era feita apenas de amor romântico. Era feita também de amizade, coragem, trabalho e pessoas que seguraram sua mão quando ela ainda não sabia caminhar com firmeza. Pouco antes da cortina abrir, Lucas reuniu o elenco no palco, como sempre fazia. Mas naquela noite sua fala foi diferente. Ele olhou para cada um com atenção, sem a dureza antiga. Essa peça começou como um desafio, disse ele, mas terminou se tornando uma travessia. Cada um de vocês deixou algo verdadeiro aqui. Hoje, não tentem repetir o que deu certo nas outras noites. Entrem como se fosse a primeira vez. A arte morre quando vira hábito. Façam viver. Depois seu olhar encontrou o de Ana. Ele não disse nada específico para ela, mas não precisava. Havia naquele olhar uma frase inteira. Eu vejo você. As luzes se apagaram. O burburinho da plateia diminuiu. Ana sentiu o coração bater no compasso do escuro. Quando sua entrada chegou, ela pisou no palco com uma calma que a surpreendeu. A primeira fala saiu limpa. A segunda veio carregada de intenção. E pouco a pouco, ela deixou de pensar em Lucas, na temporada, no futuro, em tudo o que aconteceria depois. Tornou-se presente, inteira, viva. A peça avançou como se respirasse junto com o público. Em uma cena de confronto, Ana sentiu a plateia prender o ar. Em uma cena de despedida, ouviu alguém chorar baixinho. Na cena final, quando sua personagem finalmente confessava que havia passado a vida fingindo não sentir, Ana percebeu que aquela fala já não pertencia apenas ao texto. Ela pertencia a todas as pessoas que já tiveram medo de amar, medo de fracassar, medo de serem vistas por inteiro. Sua voz saiu firme, emocionada, profunda. Eu passei a vida tentando vencer o medo de perder você, quando, na verdade, já me perdia toda vez que fingia não sentir. O silêncio depois da frase foi absoluto. Por um segundo, Ana pensou que até a cidade lá fora havia parado. Então, veio o aplauso, forte, crescente, avassalador. A plateia se levantou novamente, mas naquela noite havia algo diferente. Não era apenas aprovação, era despedida, era gratidão. Era como se todos soubessem que tinham presenciado o fim de um ciclo. Quando a cortina fechou, Ana respirou fundo e levou as mãos ao rosto. O elenco se abraçou emocionado. Clara chorava sem disfarçar. Helena, sempre tão controlada, enxugava discretamente os olhos. Lucas permaneceu alguns passos afastado, olhando para todos com uma expressão comovida. Depois, um a um, cumprimentou os atores. Quando chegou diante de Ana, o mundo pareceu diminuir. Por um instante, nenhum dos dois soube o que fazer. Ainda estavam cercados por pessoas. Ainda havia bastidores, equipe, barulho, flores, cumprimentos. Mas a temporada tinha acabado. A promessa silenciosa chegara ao ponto de respirar. Lucas estendeu a mão formalmente como diretor. Ana olhou para a mão dele e sorriu de leve. Então a segurou. O aperto foi simples, mas cheio de tudo que eles haviam contido. Lucas inclinou-se um pouco e disse, baixo o suficiente para só ela ouvir. Você foi inesquecível. Ana sentiu um arrepio percorrer os braços. A peça ou eu? Ele sustentou o olhar. As duas, mas principalmente você. A resposta ficou no peito dela como uma música. Ana queria dizer muitas coisas, mas não ali. Não naquele instante cheio de gente. Então apenas apertou a mão dele por mais um segundo e soltou devagar. Mais tarde, depois da desmontagem parcial do cenário e dos últimos cumprimentos, o elenco se reuniu em um pequeno restaurante próximo ao teatro. A noite foi cheia de risadas, brindes com suco e refrigerante, histórias dos ensaios e lembranças engraçadas. Ana tentou participar de tudo, mas sentia a presença de Lucas mesmo quando ele estava do outro lado da mesa. Às vezes, seus olhares se cruzavam e ambos desviavam com um sorriso discreto. Não havia pressa. A pressa teria diminuído a beleza daquele momento. Quando a comemoração terminou, já era tarde. Alguns foram para o hotel em grupo. Clara percebeu que Lucas aguardava perto da saída e deu um beijo no rosto de Ana. Eu vou na frente, disse ela, com um sorriso malicioso, mas carinhoso. E pelo amor de Deus, não estrague uma história linda com medo bobo. Hannah ficou vermelha. Clara, só estou dizendo o óbvio. Clara saiu rindo, deixando Ana sozinha na entrada do restaurante.
Lucas se aproximou com as mãos nos bolsos do casaco. A rua estava tranquila, iluminada por postes amarelos. Havia um vento suave e a cidade parecia menos apressada naquele pedaço da madrugada. "Posso acompanhar você até o hotel?" ele perguntou. Ana sorriu. "Pode." Eles caminharam lado a lado sem tocar. No começo, falaram sobre coisas simples. A apresentação, o público, a viagem de volta para Ouro Preto. Mas, aos poucos, o silêncio voltou. E dessa vez, ele não vinha carregado de medo. Vinha carregado de expectativa. Ao passarem por uma praça quase vazia, Lucas parou. "Ana", ele disse. Ela também parou. Lucas olhou ao redor. Depois voltou os olhos para ela. "A temporada acabou." "Acabou", ela respondeu, sentindo o coração acelerar. "E eu continuo querendo te convidar para jantar. Não como seu diretor, não como seu mentor, apenas como Lucas." Ana sentiu um sorriso nascer devagar. "E eu continuo querendo aceitar, não como sua atriz, não como sua aluna, apenas como Ana." Lucas sorriu, e havia naquele sorriso uma felicidade contida, madura, bonita. Ele não a beijou, não ainda, apenas estendeu a mão. Ana entrelaçou seus dedos aos dele, e os dois ficaram assim por alguns segundos, no meio da praça, sob a luz amarela, sentindo que a espera não tinha apagado o desejo. Tinha dado a ele um lugar mais seguro para existir. Naquela noite, Ana entendeu que algumas histórias de amor não começam quando duas pessoas se aproximam. Começam quando elas aprendem a esperar sem desistir. Quando escolhem não transformar intensidade em precipitação. Quando entendem que o coração pode queimar e, ainda assim, caminhar com respeito. E enquanto voltavam para o hotel de mãos dadas, Ana soube que o capítulo mais bonito de sua vida ainda estava apenas começando. Na manhã seguinte ao fim da temporada, Ana Medrado acordou com uma sensação que não sabia nomear. Não era apenas felicidade. Era como se uma parte antiga dela, aquela que sempre esperava o pior depois de viver algo bonito, estivesse em silêncio pela primeira vez. O quarto do hotel estava iluminado por uma luz suave, e Belo Horizonte se movia lá fora com seu barulho de carros, vozes e vida. Ana ficou alguns minutos parada, olhando para a janela, lembrando da noite anterior. A praça quase vazia, a mão de Lucas Fonseca entrelaçada à sua, o convite para jantar, a maneira como ele disse que queria estar com ela, apenas como Lucas. Tudo aquilo parecia simples, mas para Ana tinha o peso de uma escolha verdadeira. Ela passou o dia tentando agir naturalmente. Tomou café com Clara, conversou com o elenco, ajudou a organizar as malas para a volta a Ouro Preto e respondeu algumas mensagens de pessoas que tinham assistido à peça. Havia convites novos, elogios, propostas para entrevistas e até um contato de uma produtora interessada em vê-la em outro trabalho. Tudo isso a deixava emocionada, mas por dentro, uma pergunta brilhava mais forte do que todas as outras. Como seria estar diante de Lucas fora do teatro, sem roteiro, sem personagem, sem a proteção das cenas? Clara percebeu sua inquietação antes mesmo que Ana dissesse qualquer coisa. As duas estavam no saguão do hotel, aguardando o restante do grupo para retornar à cidade, quando Clara se aproximou com um sorriso discreto. "Você está com cara de quem vai encontrar o amor da vida e está tentando fingir que só vai jantar." Ana ficou vermelha no mesmo instante. "Eu não estou fingindo nada." "Está sim, e está fingindo mal." Ana tentou responder, mas acabou rindo. Clara segurou sua mão com carinho. "Escuta", disse ela mais séria. "Você passou tempo demais achando que precisava merecer carinho. Hoje só recebe. Não entra nesse jantar como quem precisa provar alguma coisa. Entra como mulher, inteira, do jeito que você é." Ana sentiu aquelas palavras pousarem dentro dela. Clara tinha razão. Parte de Ana ainda queria se preparar como se fosse uma apresentação. Escolher as frases certas, controlar o tom, esconder o excesso de emoção. Mas amor não era palco, e Lucas não estava chamando uma personagem para jantar. Estava chamando Ana. A mulher que errava sentia demais, pensava demais, tinha medo, mas continuava. A volta para Ouro Preto aconteceu no fim da tarde. Durante a viagem, Ana ficou sentada perto da janela, vendo a paisagem mudar aos poucos. As avenidas largas de Belo Horizonte foram ficando para trás, dando lugar às estradas, às montanhas e ao céu aberto. Lucas estava a alguns bancos à frente, conversando com Helena sobre detalhes técnicos da temporada. Ana tentou não olhar muitas vezes, mas falhou. De vez em quando, ele virava o rosto discretamente,
e os olhares dos dois se encontravam por um instante. Não havia pressa neles. Havia uma promessa calma. Quando chegaram a Ouro Preto, a noite já havia caído. O elenco se despediu com abraços cansados e felizes. Lucas se aproximou de Ana, enquanto todos se dispersavam perto do teatro. Por um momento, nenhum dos dois falou. A cidade estava fria, e a luz dos postes desenhava sombras nas pedras antigas. "Você ainda quer jantar comigo amanhã?" ele perguntou. Ana sorriu. "Quero." "Às 8? "Às 8. Conheço um lugar pequeno perto da Igreja do Rosário. Tranquilo, sem plateia." "Isso parece perfeito." Lucas sustentou o olhar dela por alguns segundos. Havia calor ali, mas também uma calma bonita. Ele parecia diferente quando não precisava comandar nada. Menos duro, mais homem, mais real. "Boa noite, Ana." "Boa noite, Lucas." Ela foi para casa com o coração leve e acelerado ao mesmo tempo. No dia seguinte, passou horas tentando escolher uma roupa sem parecer que estava tentando demais. Riu sozinha diante do armário, lembrando-se de quantas vezes enfrentou plateias sem tremer tanto quanto tremia por causa de um jantar. No fim, escolheu um vestido simples de tecido leve e um casaco por causa do frio. Prendeu o cabelo de um jeito natural, colocou pouca maquiagem e respirou fundo diante do espelho. Não queria parecer perfeita, queria parecer verdadeira. Quando chegou ao restaurante, Lucas já estava lá. O lugar era pequeno, iluminado por luzes amareladas, com mesas de madeira e uma música baixa ao fundo. Havia poucas pessoas, e o clima era íntimo, acolhedor. Lucas se levantou assim que a viu. Ele usava uma camisa clara e parecia um pouco nervoso, o que fez Ana sorrir por dentro. Era estranho e bonito perceber que aquele homem, que tantas vezes pareceu inabalável diante de um palco inteiro, também podia ficar inseguro diante dela. "Você está linda", ele disse. Ana sentiu o rosto aquecer. "Obrigada, você também está diferente." "Diferente como?" "Mais leve." Lucas sorriu. "Talvez eu esteja tentando aprender." Eles se sentaram, e no começo a conversa veio tímida. Falaram sobre a viagem, sobre a peça, sobre os comentários positivos da crítica, mas aos poucos as camadas profissionais foram caindo. Lucas contou histórias da infância, falou de como se apaixonou pelo teatro ainda jovem. Confessou que durante muitos anos acreditou que ser respeitado significava nunca mostrar fraqueza. Ana falou sobre sua família, sobre a cidade pequena de onde veio, sobre as vezes em que quase desistiu e sobre como guardava dentro dela uma fome antiga de ser reconhecida sem precisar se diminuir. Lucas ouvia com atenção, não como diretor buscando material para uma cena, mas como homem interessado na alma dela. Isso tocava Ana de um jeito profundo. Em certo momento, ele ficou em silêncio depois que ela contou sobre uma professora, que na adolescência havia dito que sua voz era bonita, mas seu sonho era grande demais. "Essa professora estava errada", Lucas disse. Ana sorriu. "Eu sei disso hoje. Eu queria que você soubesse também que eu errei muitas vezes." Ela olhou para ele com delicadeza. "Nós já falamos sobre isso." "Eu sei, mas hoje eu quero falar sem o teatro entre nós. Eu fui duro quando deveria ter sido firme. Eu fui distante quando deveria ter sido cuidadoso. E por medo do que eu sentia, deixei você achar que precisava sangrar para merecer minha admiração." Ana sentiu a emoção subir devagar. A sinceridade dele não parecia culpa repetida, mas responsabilidade. E havia beleza nisso. Lucas não estava tentando apagar o passado com palavras bonitas. Estava olhando para ele de frente. "Você me feriu", Ana disse com calma. "Mas também me ajudou a encontrar forças que eu não sabia que tinha." Lucas baixou os olhos por um instante. "Eu queria ter ajudado sem ferir." "Eu também queria", ela respondeu. "Mas talvez a gente esteja aqui porque decidiu aprender com isso, não fingir que nada aconteceu." Ele levantou o olhar, e Ana viu nele uma ternura tão aberta que quase perdeu o fôlego. "Você me torna melhor", Lucas disse. Ana sorriu com os olhos marejados. "E você me faz querer ser verdadeira, mesmo quando dá medo." A conversa seguiu por muito tempo. O jantar esfriou um pouco nos pratos, porque os dois estavam mais interessados nas palavras do que na comida. Riram de lembranças dos ensaios, falaram sobre planos futuros e sobre o cuidado que precisariam manter diante das mudanças na carreira de Ana. Lucas deixou claro que não queria ser uma sombra sobre o crescimento dela. Ana deixou claro que não queria transformar o amor em dependência. Era uma conversa madura,
mas cheia de emoção, um tipo de entrega que não precisava de exageros para ser intensa. Quando saíram do restaurante, a noite estava fria. As ruas de pedra estavam quase vazias e Ouro Preto parecia guardar o momento com cuidado. Caminharam lado a lado até uma pequena praça. Ali, sob a luz suave de um poste, Lucas parou e olhou para Ana. Eu esperei a noite inteira para perguntar se posso segurar sua mão de novo, ele disse. Ana sorriu emocionada. Pode. Ele entrelaçou os dedos aos dela. O toque veio quente, firme e sereno. Ana sentiu que havia desejo naquele gesto, mas um desejo bonito, respeitoso, cheio de presença. Não era pressa, era encontro. Era a confirmação de que os dois estavam ali porque queriam, não porque a intensidade havia empurrado sem cuidado. Lucas ergueu a outra mão e tocou de leve uma mecha do cabelo dela que o vento havia levado ao rosto. O gesto foi delicado, quase tímido. Ana fechou os olhos por um segundo, sentindo o coração bater com força. Eu tenho medo de não saber amar direito, Lucas confessou. Ana abriu os olhos. Então aprenda comigo. Ele respirou fundo. E se eu errar? Você vai errar, eu também. Mas a diferença é que agora a gente conversa antes de se quebrar. Lucas sorriu, e aquele sorriso tinha alívio, amor e esperança. Então, devagar, pediu permissão com o olhar. Ana respondeu aproximando-se apenas um pouco. O beijo aconteceu sem pressa, suave e profundo, como uma promessa finalmente encontrando voz. Não havia exagero, não havia urgência descontrolada. Havia ternura, calor e a sensação de que o mundo tinha ficado silencioso para respeitar aquele instante. Quando se afastaram, Ana manteve a testa próxima à dele. Os dois sorriram como quem acaba de atravessar uma porta muito esperada. Agora não tem mais personagem, ela sussurrou. Lucas segurou sua mão com mais firmeza. Não, agora somos nós. Ana olhou para as ruas antigas, para a noite fria, para aquele homem que um dia a feriu. Depois a ouviu, mudou, esperou e escolheu ficar de um jeito novo. Entendeu que o amor deles não nasceu perfeito. Nasceu entre conflitos, orgulho, medo e palavras difíceis. Mas talvez fosse justamente por isso que parecia tão verdadeiro. Porque não foi construído sobre fantasia, foi construído sobre coragem. E naquela noite, enquanto voltavam caminhando devagar, Ana percebeu que a felicidade não precisava ser barulhenta para ser imensa. Às vezes ela vinha assim, em uma mão entrelaçada, em uma conversa honesta, em um beijo respeitoso sob a luz antiga de uma praça e na certeza, tranquila de que, depois de tanto fingir não sentir, finalmente os dois haviam escolhido sentir juntos. Depois daquele primeiro beijo, Ana Medrado descobriu que a felicidade também podia assustar. Não porque fosse ruim, mas porque era nova demais para quem havia passado tanto tempo se preparando para perdas. Durante anos, ela se acostumou a lutar, a provar, a se defender e a transformar dor em força. Agora, diante de Lucas Fonseca, precisava aprender algo muito mais difícil: receber amor sem pedir desculpas por isso. Nos dias que seguiram o jantar, os dois não correram para anunciar nada ao mundo, não porque tivessem vergonha, mas porque queriam proteger o começo. Havia uma delicadeza naquele amor recém-assumido, como uma chama bonita que precisava de cuidado para não se apagar com o vento das opiniões alheias. Eles se encontravam para caminhar pelas ruas de Ouro Preto, conversavam depois do trabalho, tomavam café em lugares pequenos e aprendiam, pouco a pouco, a existir fora do teatro. Lucas, longe da postura rígida de diretor, revelou um lado que Ana quase não conhecia. Ele ria baixo de coisas simples, gostava de observar a cidade no fim da tarde e tinha o hábito de tocar levemente a mão dela quando queria dizer algo importante. Não era um homem de grandes declarações o tempo todo, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Ana percebeu que ele amava como quem constrói uma casa, devagar, com cuidado, medindo cada parede para que nada desabasse depois. Ana também mudou. Já não olhava para Lucas como quem precisava de aprovação. Olhava como quem escolhia estar ao lado dele. Continuava intensa, emocional, cheia de sonhos e inquietações, mas agora havia nela uma firmeza nova. O amor não a diminuía. Pelo contrário, fazia com que ela se sentisse mais dona da própria voz. Quando recebia convites para novos trabalhos, Lucas era o primeiro a celebrar. Quando precisava tomar decisões, ele opinava se ela pedisse, mas nunca mais tentava conduzir sua vida como se soubesse tudo por ela.
Ainda assim, nem tudo foi simples. Algumas pessoas comentaram, algumas insinuaram, outras tentaram transformar a história dos dois em fofoca. Mas Ana já não era a mesma mulher que se feria com qualquer olhar atravessado. Quando alguém tentava reduzir sua carreira ao nome de Lucas, ela respondia com a serenidade de quem conhecia o próprio caminho. E Lucas, por sua vez, fazia questão de não se colocar à frente dela. Em entrevistas, dizia apenas que Ana era uma artista completa, dona de uma força rara, e que o palco tinha reconhecido aquilo antes de qualquer comentário. Com o tempo, a peça continuou abrindo portas. Ana foi convidada para participar de uma nova montagem em São Paulo. Era um projeto grande, com direção de outro profissional e elenco experiente. A proposta a deixou feliz, mas também mexeu com seu coração. Aceitar significava passar meses longe de Ouro Preto, longe da rotina com Lucas, longe das caminhadas pelas ladeiras, dos cafés silenciosos, dos encontros no fim da tarde. Na noite em que recebeu a confirmação do convite, Ana foi até a casa de Lucas. Ele morava em uma rua tranquila, em uma casa antiga de janelas azuis e livros por todos os lados. Ela entrou segurando o e-mail impresso, como se carregasse uma sentença. Lucas percebeu seu nervosismo antes mesmo que ela falasse. "Você recebeu a resposta?" ele disse. Ana assentiu. "Recebi, eles querem que eu vá." Lucas ficou em silêncio por um segundo. Depois sorriu. Um sorriso verdadeiro, amplo, emocionado. "Então você vai." Ana piscou surpresa. "Você não vai dizer para eu pensar." "Você já pensou. Seu medo só está tentando atrasar sua felicidade." Ela sentiu os olhos arderem. "E nós?" Lucas se aproximou devagar e segurou suas mãos. "Nós não somos uma prisão, Ana. Se o nosso amor só sobreviver quando você estiver perto, então não é amor. É costume. E eu não quero costume com você. Eu quero escolha." Aquelas palavras a atingiram profundamente. Durante muito tempo, Ana teve medo de que amar significasse perder liberdade, mas Lucas estava lhe mostrando o contrário. Amar, quando é verdadeiro, também é abrir a porta e confiar que o sentimento sabe voltar. "Eu vou sentir sua falta", ela confessou. "Eu também, mais do que talvez consiga dizer." "Então por que parece tão calmo?" Lucas sorriu com ternura. "Porque eu esperei tempo demais para amar você de forma errada. Agora quero amar direito. E amar direito também é aplaudir quando a vida chama você para longe por um tempo." Ana não conseguiu segurar as lágrimas. Lucas a abraçou e ela descansou o rosto em seu peito. Aquele abraço tinha calor, firmeza e saudade antecipada. Não havia desespero, havia entrega. A entrega bonita de quem entende que o amor não precisa apertar para permanecer. Meses depois, Ana estava em São Paulo, vivendo uma rotina intensa de ensaios, entrevistas e novas descobertas. Sentia falta de Lucas todos os dias, mas não de um jeito que a enfraquecesse. A saudade era como uma música ao fundo. Às vezes doía, às vezes aquecia, mas sempre lembrava que havia alguém torcendo por ela em outro lugar. Eles se falavam à noite, trocavam mensagens simples e profundas, contavam detalhes do dia. Lucas nunca cobrava presença. Ana nunca usava a distância como desculpa para se afastar. Os dois aprenderam que confiança também é uma forma de carinho. Na estreia da nova peça, Ana entrou no palco com o coração acelerado, mas não com medo. Ela havia crescido, havia atravessado a própria insegurança, enfrentado julgamentos e aprendido a amar sem se perder. Quando a apresentação terminou, o público aplaudiu de pé mais uma vez. Ana agradeceu emocionada e, ao olhar para a plateia, viu Lucas. Ele estava ali, de pé no meio da multidão, com os olhos brilhando e o sorriso mais bonito que ela já tinha visto. Ana levou a mão ao peito, surpresa. Ele não avisou que iria, quis que ela brilhasse primeiro, sem esperar nada. Só depois se revelou, como uma presença silenciosa e inteira. Quando a cortina fechou, Ana correu pelos bastidores. Não se importou com maquiagem, figurino, cumprimentos ou protocolo. Ao vê-lo no corredor lateral, parou por um segundo, como se precisasse confirmar que era real. Lucas abriu os braços e ela foi até ele. O abraço foi longo, cheio de saudade, orgulho e amor. Ana sentiu o cheiro dele, o calor da camisa, a firmeza das mãos em suas costas e teve a certeza de que algumas pessoas não nos tiram do caminho. Elas se tornam o lugar seguro para onde a alma volta depois de voar. "Você veio", ela disse emocionada. "Eu disse que aplaudiria quando a vida chamasse você", Lucas respondeu.
Eu só não disse que faria isso de perto. Ana riu chorando. Lucas enxugou uma lágrima do rosto dela com a ponta dos dedos. Você foi extraordinária. Você sempre diz isso agora. Porque agora eu sei dizer a verdade sem medo. Ela sorriu, tocada por aquelas palavras. Então Lucas respirou fundo como se tivesse esperado muito por aquele instante. Ana, eu passei a vida achando que amar era controlar a perda antes que ela acontecesse. Com você aprendi que amar é confiar, é deixar o outro crescer, é permanecer sem prender. Eu não quero ser o homem que dirige seus passos. Quero ser o homem que caminha ao seu lado. Ana sentiu o coração bater forte. Lucas continuou com a voz emocionada. Eu amo você. Amo sua coragem, sua intensidade, sua voz, seus silêncios e até esse jeito de tentar parecer calma quando está sentindo tudo ao mesmo tempo. Eu amo a mulher que você foi quando chegou com medo. Amo a mulher que você se tornou quando decidiu não se esconder. E quero amar todas as versões que ainda vão nascer em você. Ana levou as mãos ao rosto, sem conseguir conter as lágrimas. Aquela declaração não era exagerada, era inteira. Era o tipo de amor que ela sonhou sem saber se existia. Eu também amo você, ela respondeu. Amo o homem que você foi capaz de deixar para trás para se tornar melhor. Amo sua presença, sua verdade, seu cuidado. Amo porque, pela primeira vez, não preciso diminuir minha luz para caber em alguém. Lucas sorriu emocionado. Então a beijou com ternura no corredor do teatro, cercados pelo som distante da plateia, pelos passos da equipe e pela vida acontecendo ao redor. Foi um beijo sereno, apaixonado e cheio de futuro. Um beijo que não precisava provar nada. Apenas confirmava o que os dois já sabiam. Um ano depois, Ana voltou a Ouro Preto para uma apresentação especial da peça que havia mudado sua vida. O Teatro Municipal estava lotado. Clara estava na primeira fila. Helena também. Muitos rostos conhecidos ocupavam as cadeiras vermelhas. Lucas, agora não como diretor daquela noite, mas como o homem que a amava, estava sentado perto do palco, olhando para ela com orgulho tranquilo. Ao final da apresentação, Ana recebeu aplausos demorados, mas antes de sair de cena pediu o microfone. O teatro ficou em silêncio. Eu aprendi neste palco que algumas palavras podem ferir muito, ela disse com a voz emocionada. Mas também aprendi que a verdade, quando vem acompanhada de coragem, pode curar. Este lugar me ensinou que ninguém cresce sozinho. A gente cresce com quem nos desafia, com quem nos acolhe, com quem nos pede desculpas e com quem escolhe ficar de um jeito novo. Seus olhos encontraram os de Lucas. E eu aprendi que o amor mais bonito não é aquele que nos impede de cair. É aquele que segura nossa mão depois da queda e diz, levanta, porque sua história ainda não acabou. A plateia aplaudiu. Lucas levou a mão aos olhos, emocionado. Ana desceu do palco depois dos agradecimentos e ele a esperava na lateral, exatamente onde um dia havia escutado palavras que quase os separaram. Agora, naquele mesmo lugar, ele segurou sua mão e sorriu. Pronta para ir para casa? Ele perguntou. Ana olhou para o palco, para as cortinas vermelhas, para a plateia ainda cheia de vozes felizes. Depois olhou para Lucas. Estou em casa, ela disse, mas posso ir com você mesmo assim. Lucas riu baixinho e entrelaçou os dedos aos dela. Saíram juntos pela porta lateral, caminhando pelas ladeiras iluminadas de Ouro Preto, enquanto a noite parecia abrir caminho para os dois. Ana encostou a cabeça no ombro dele por um instante e Lucas beijou suavemente seus cabelos. Não havia mais pressa, não havia mais medo escondido atrás de orgulho, não havia mais palavras guardadas como lâminas. Havia amor, um amor que nasceu ferido, amadureceu no silêncio, resistiu ao julgamento, atravessou a distância e encontrou sua forma mais bonita na liberdade. E enquanto caminhavam de mãos dadas sob o céu estrelado, Ana entendeu que aquele final feliz não era o encerramento da história, era o começo da vida que os dois tiveram coragem de escolher. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor de novo. E agora, me conta nos comentários. Se fosse você vivendo tudo isso, teria esperado, perdoado e amado do mesmo jeito? Ou teria feito diferente? Sua opinião pode emocionar muita gente.